direta com o seu conhecimento. Conexão Conhecimento com o professor Martinez, toda quarta, 10 da manhã. Dicas para o consumidor. Você sabia que ao contratar um serviço não pode ser obrigado a levar outro junto? Por exemplo, se você vai ao salão cortar o cabelo, ninguém pode te obrigar a fazer as unhas também. Do mesmo modo, se você quiser só o serviço de banda larga fixa, a prestadora não pode te obrigar a contratar também TV por assinatura ou um telefone fixo. Isso se chama venda casada e é uma prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelas normas da Anatel. Então fique ligado, você tem o direito de contratar a internet em banda larga sem TV por assinatura junto. Você pode contratar serviço só de voz no celular sem precisar de pacotes de dados, ou também só TV por assinatura sem ter que pagar pelo telefone. Se a prestadora não oferecer essas opções, é venda casada. E isso é proibido. Quer ver outras dicas? Acesse www.anatel.gov.br/consumidor. Rádio Joia, do jeito que você gosta. E atenção, você pedestre, atravesse as ruas olhando para ambos os lados. Respeite os sinais de trânsito e faixas para pedestres. Apoio Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap, e da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Radiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. Dia 26 de maio, às 10 da noite, o Espaço Gil Garrote, em Piritiba, apresenta Noite da Sofrência, com a banda Pala de Playboy e direto de Salvador, a dupla Stefano e Stephanie. Para de chorar, estamos brigando à toa. Eu te avisei. Noite da Sofrência, às 10 da noite. Ingressos à venda no local, homens R$15 e mulheres R$5. Realização Coscoba Produções. Apoio Rádio Joia e Prefeitura Municipal de Piritiba. Confessa que cê tá pegando essa mulher. Toda terça, 2 da tarde, tem Som de Papo. Um talk show com muita informação, descontração e muita música. Gilberto Romano apresenta Som de Papo. Toda terça, 2 da tarde. 88. Acesse radiojoia.com. Baixe o nosso aplicativo através do Google Play ou confira nossa programação ao vivo pelo aplicativo Radiosnet. Rádio Joia, a sua rádio. Pegue um punhado de leriado, acrescente muito forró do bom e não esqueça das pitadas de bom humor e descontração do apresentador mais feliz e carismático da Bahia. Programa Festa e Forró só podia ser aqui na sua Rádio Joia, do jeito que você gosta. Toda quarta às 10 da manhã, o advogado, psicanalista, professor de Direito e de Psicanálise e terapeuta, professor Martinez, leva ao ar uma conexão direta com o seu conhecimento. Conexão Conhecimento com o professor Martinez, toda quarta, 10 da manhã. Sabe aquelas perguntas sobre aquele assunto? Aquilo que todo mundo gosta, ou finge que gosta, ou nem sabe se gosta. Agora está tudo jóia, pois toda quinta, das 20 às 22, iremos ter esse assunto na ponta da língua. Comigo, Aline Souza. Um programa interativo, com conteúdo ousado, abordado de forma lúdica e divertida. Aguardamos vocês. Venha apimentar suas noites de quinta, na ponta da língua. A sexualidade levada a sério e com conteúdo. Rádio Joia, do jeito que você gosta. Começa agora o período mais divertido e ousado da sua quinta-feira. 2 horas que vão mexer com a sua imaginação, com muito humor, sensualidade e um conteúdo enorme. Está preparado? Aguce todos os seus sentidos, pois está no ar Na Ponta da Língua, com Aline Souza, Diego Coscoba e o estagiário Na Ponta da Língua.
boa noite você que está em casa, boa noite você que está na fila do posto, né, nesse dia meio bagunçado, chuvoso, e aí você que está procurando um posto, você que está, enfim, fazendo o que você estiver, com quem você estiver, quantas vezes você quiser e aguentar também. Seja bem-vindo ao programa Na Ponta da Língua. Nessa quinta-feira que antecede o feriado, essa quinta-feira que está aí bem bagunçada, né, Coscoba? Com essa manifestação aí dos caminhoneiros, enfim. Para tudo e sintonize agora na Rádio Joia, porque vai estar tudo na ponta da língua. A sua quinta-feira quente, a sua quinta-feira cheia de conteúdo e um conteúdo enorme. Boa noite, estagiário. Boa noite, Aline. Boa noite, Coscoba. Boa noite, doutor Leonardo. E boa noite, meu ouvinte, Joia. Quem aguenta, viu, Coscoba? Boa noite, Coscoba. É muita coisa. Devido à crise, ele está todo ousado aí. Ele acha que a gente não vai encontrar outro, mas é estagiário. Né? Estagiário tem tempo. Mas essa parte pula. Muito boa noite, minhas pedinhas. A partir de agora está no ar Na Ponta da Língua e você pode acessar radiojoia.com. Tá lá, só acessar onde quer que você esteja. Ah, Coscoba, eu tô na fila, como é que faz? Tá na fila aí, você baixa o nosso aplicativo radiojoia.com. Fica aí nesse tédio esperando, ouvindo Na Ponta da Língua. Pois é, e participa pelo zap 99966-11069. O que é esse zap? Olha que final interessante, 69, tudo a ver com o programa, né? O que é esse zap? Ué, não é o zap que não, está é 99661-1069. Ah, vocês entenderam. Tem muito 9 na minha cabeça. 071 Eu foquei no 69. É, justamente, você ficou emocionada, né? 99661-1069, esse é o zap. O doutor ficou olhando assim, meu Deus, me tiraram da fila e me colocaram no muito doido. Mas é assim mesmo, doutor, vigie, viu? Pois é, e para você que está em casa, hoje nós estamos com o doutor Leonardo Oliva, vamos conversar sobre sexo na melhor idade, ou seja, o sexo para a galerinha a partir dos 60 anos. É popular o sexo da Azulzinha? Não sei, nem vamos descobrir tudo isso hoje. de Azulzinha, Cosco. Eu não tô lá, mas já tô quase. Né? Você já anda com a vasilha. Tem um potinho. Essa aqui, ó, água. A Azulzinha que é o produto que ninguém usa e é o mais consumido, né? Quem é que compra esse... Ninguém posta, né? Uma Azulzinha hoje. Cheio de homem. Quem toma Azulzinha aí? Todo mundo. É incrível, né? Um dos produtos mais consumidos no mundo e ninguém usa. É incrível. Pois é. Isso. Boa noite, doutor Leonardo. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo falar um pouquinho do sexo na terceira idade, tá? Eu queria já começar fazendo uma correção. A gente tem evitado usar o termo melhor idade para os idosos, porque a gente sabe que não tem que ser a melhor idade e muitas vezes não é. Então, em vários momentos se torna um pouco hipocrisia a gente chamar a terceira idade de melhor idade. Eu, particularmente, olho para mim hoje aos 36 e acho que a minha melhor idade ficou aos 16 até agora. Né? Eu não tinha preocupação. Eu não cheguei lá, não, tô procurando. Eu me preocupava com uma prova no dia anterior, eu não tinha que pagar a conta, eu me preocupava com que menina eu ia ficar no final de semana, que festa eu ia. Então era uma idade muito boa, sem responsabilidade. Mas a gente sabe que cada idade, seja na infância, a juventude, a idade adulta ou a terceira idade, são idades importantes, né? E que podem ter muitas coisas boas, mas querer chamar de melhor idade para valorizar, a gente não acha. Você acha que é forçar a barra? Eu acho que é forçar a barra. Olha, até que tem algumas pessoas que se tornam, né, idosos e entram na melhor idade. Isso é possível. A gente tem vários exemplos. Mulheres que viveram casamentos muito ruins e ficam viúvas e vivem uma nova vida. Ou né? pessoas que trabalhavam demais e aí tem um tempo livre a partir, né, isso, se aposenta e faz um projeto de vida que sempre quis fazer, mas ficou preso no emprego, né? E não pôde fazer. Mas a realidade do nosso país hoje não é bem assim. A gente envelhece hoje com dificuldade, né? Existe uma possibilidade de perda financeira, existem limitações funcionais, perdas funcionais dos órgãos, né? Nossos órgãos não funcionam tão bem, isso vale para a parte sexual. Há uma perda, de qualquer forma, na função, né? Na capacidade de reação dos órgãos. E isso tudo gera um mix de dificuldades que a gente tem que aprender a lidar, né, para transformar essa idade em uma idade tão boa quanto as outras. Mas eu acho que vale a pena a gente comentar sobre isso para não ficar chamando de melhor idade só para valorizar. Eu acho que tem que ser valorizada. Estou aqui para valorizar os idosos, né? Não é à toa que sou geriatra e gosto muito da minha profissão, gosto muito dos idosos. Mas vamos chamar de terceira idade, vamos chamar de velho, vamos chamar de idoso, que falando bem e orientando a gente vai conseguir valorizar esse momento da vida, sem dúvida.
Quem mandou um abraço para o senhor hoje foi a Graça Sena. Né? Ela mandou, disse, ele é muito meu amigo. Vai estar aqui hoje, né, Coscoba? Eu digo, rapaz, eu nem sabia quem era. Ela apresenta o programa Maturidade no Ar, toda quinta aqui na Joia com Isso, o Wagner. Ela é uma parceira nossa, gerontóloga, né? Isso. E já tivemos aí em vários eventos juntos, já fez parte da sociedade também. E sem dúvida nenhuma, uma pessoa muito voltada aí para melhoria do atendimento, né? Do cuidado com a pessoa idosa, né? E fala um pouco aí de você, sua formação, se é geriatra já falou, mas como foi, por que você escolheu? Eu sou médico, estou completando esse ano 10 anos de formado, né? Passa rápido pra caramba. Formei aqui na Federal da Bahia, fui para São Paulo me especializar, fiz residência de clínica no Hospital Santa Marcelina em São Paulo e fiz geriatria, residência também na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Sempre quis ser clínico, via a medicina clínica como uma medicina que fazia sentido para mim. Nunca gostei de cirurgia, nunca gostei de centro cirúrgico, de operar. E encontrei na geriatria um espaço para a gente exercer aquela medicina antiga, né? Uma medicina que a gente vem tendo muita falta, medicina de olhar, de cuidar, de ouvir, de ter tempo para ouvir o paciente, de acompanhar, de seguir o que é mais importante para ele, né? Então, meus caminhos foram abertos aí por meu padrinho. Tenho um padrinho que é geriatra, é uma pessoa amiga da família, amigo de meu pai da infância, da juventude, e me mostrou os caminhos da geriatria e eu vi que aquele era o caminho a seguir, né? E estou muito satisfeito, assim, sou um grande entusiasta da medicina geriátrica, acho que faz todo sentido o que a gente busca fazer com os idosos. Ah, que bom. Então, doutor Leonardo, vou começar logo perguntando, né? Tem gente que fica brincando, a pipa do vovô não sobe mais. Passou dos 60, só como Coscoba já está pensando na pílula azul, já está pensando em fazer um estoque, né? Está falando tanto, já está pensando no estoque, né? E aí eu pergunto, o que é importante para uma vida sexual na terceira idade? Olha, sem dúvida nenhuma, envelhecer bem, quando a gente envelhece bem também do ponto de vista sexual. Então, se a gente pensa, está preocupado com a parte sexual, a gente tem que entender que são várias coisas que a gente faz ao longo da vida que vão definir como a gente chega na velhice. Se a gente for ver em números, 20% de como a gente envelhece é baseado no código genético, né? É uma herança que a gente já traz. 20% está relacionado ao ambiente, tá? Então, assim, que ambiente você vive, que poluição você tá submetido. E 60% é baseado nas escolhas que fazemos, tá? Então, é 3 vezes maior a importância do que a gente escolhe fazer. Se a gente bebe muito, se a gente fuma, se a gente dorme pouco, está estressado, come mal, não faz atividade física, tudo isso vai se acumulando e vai possivelmente trazer uma velhice ruim. E pelo outro lado, se você segue, controla bem suas doenças, vai em médico de maneira frequente, faz uma atividade física regular, tem atividade de lazer, atividades sociais, a chance de você envelhecer bem melhora muito, né? Aumenta muito. E aí você envelhece bem também do ponto de vista sexual. Falando do homem, não existe ponto onde a sexualidade do homem acaba. Na verdade, vamos falar, antes de falar de sexualidade, vamos falar de vida sexual. Então, assim, não existe isso de acabou a vida sexual do homem. A gente sabe que existem modificações, à medida que o envelhecimento acontece, que tornam o ato sexual diferente. Então, só para dar alguns exemplos relacionados ao homem. O tempo para atingir a ereção é maior, tá? Então, existe um tempo de estímulo maior, é necessário um tempo de estímulo maior para o homem conseguir uma ereção. No mais jovem, pouco estímulo, ele já consegue a ereção. Existe um tempo maior para se atingir o orgasmo. Muitas vezes o idoso tem uma relação e não consegue atingir o orgasmo, é mais demorado esse tempo. Tem também o orgasmo seco, né? Ele diminui a quantidade de líquido, né? Então muitas vezes você nem percebe, porque você fica com aquela sensação de, poxa, será que eu gozei ou não gozei, né? Houve ejaculação, mas na verdade você pode atingir o orgasmo e não ter ejaculação, não ter líquido seminal, porque não houve a produção diminuiu muito. E o tempo de latência, que é aquele tempo necessário para ter uma segunda ereção, esse aumenta bastante também, né? Então, isso são modificações fisiológicas até certo ponto, né, que ocorrem à medida que a gente envelhece. Se a gente soma a esse envelhecimento doenças, então tem algumas doenças que são piores que outras, as dificuldades se tornam ainda maiores, né? Por exemplo, diabetes mal controlado, né, dislipidemia, que são o colesterol alto, a própria hipertensão, impacta na função sexual também, né? Função sexual boa, a região peniana
é movimentada basicamente por vasos sanguíneos. Então, a saúde dos vasos sanguíneos tem que estar boa, né? E aí, diabetes, hipertensão, dislipidemia, tudo isso tem uma influência muito grande, né, na saúde peniana, vamos dizer assim. E quando a gente fala de relação com sexo e envelhecimento, a gente vê que tem mudanças biológicas e também psicológicas, né? Como você pode citar aí na psicologia que afeta a sexualidade? Isso, e aí a gente diferencia um pouquinho o sexo da sexualidade, né? Então, a sexualidade é inerente ao ser humano em qualquer idade, tá? E o idoso lida com sua sexualidade de uma maneira diferente do mais jovem. E sexualidade não significa ato sexual, não significa coito, pênis, vagina, né? Mas significa todo um envolvimento que envolve emoções, envolvimento emocional, como lidar com o seu corpo, como ver a sua relação com o outro. Então isso pode até se tornar melhor, né? Então não significa que eu tenho que transar 5, 6 vezes por semana para ter uma boa sexualidade, né? Não há essa relação direta de quantidade, né, com qualidade de sexualidade. Então de vida sexual a gente pode colocar. A sexualidade envolve sem dúvida nenhuma vários fatores psicológicos, de como você se vê, como você se entende no seu corpo velho, né? Então essa tendência da cultura do corpo esguio, magro, forte, sem rugas, sem cabelo branco, né? Essa busca incansável que a gente tem de cultuar a juventude, né? E isso acaba levando a dificuldades na sexualidade. Porque se você não se aceita, isso a gente vê muito na juventude, o corpo do adolescente está mudando, ele fica com vergonha, às vezes ele falha, né? Vai pra praia, fica com camisa. Isso. E aí na hora da trans ele tem uma disfunção erétil, né? Tem um problema porque não estava se sentindo bem com ele mesmo. Sim. Isso pode acontecer também durante a terceira idade, né? Se a mulher não está se sentindo bem, ela não se sente bem despida na frente de um homem, ela não vai lubrificar do jeito que ela deveria para ter uma boa relação. Já tem uma dificuldade na lubrificação, né? Por conta da idade. Isso pode acontecer, né? Há uma tendência, principalmente depois da menopausa, né? A diminuir muito a lubrificação vaginal, pode diminuir até a espessura, né? Das paredes da vagina e dificultar. Mas isso é um tratamento fácil até, a gente pode fazer reposições locais de hormônio, mas o importante aqui é a gente entender que a parte emocional influencia muito, né? Mas isso sexual. Tanto para a mulher jovem quanto para a idosa. Sem dúvida nenhuma. Da lubrificação, sem dúvida nenhuma. Agora, desculpa. A questão. E também você pode não apenas fazer a que você falou, né, mas usar um lubrificante, né? A gente trouxe aqui vários sex shops e tem vários lubrificantes específicos até para o pessoal da terceira idade. Isso, o uso do lubrificante ajuda muito, né? E aí é uma coisa fácil de se usar, hoje é barato. Você pode brincar com os lubrificantes, né? Tem de vários tipos, vários sabores, várias sensações. Sim. Mas muitas vezes é preciso tratar a mulher também para se tornar mais prazeroso o coito, né? Então a gente não está falando de melhorar só a sexualidade, mas também o coito para se tornar mais prazeroso. Algumas vezes a gente precisa de algum tipo de tratamento mais específico, né? Para que a vagina receba melhor o pênis de forma mais confortável. E falando em coito, a gente tem uma participação, quer dizer que vão ser várias participações da Chamile da Guarda, a sexy coach. Daqui a pouquinho. Viu? Daqui a pouquinho? Sim. Ah, tá bom. Que ela não pôde estar com a gente, está no interior cuidando da avó, mas mandou algumas participações pra gente. Então, continuando, como é que a gente pode lidar, né? Como é que a pessoa pode lidar com a falta de libido na terceira idade? Isso é bem interessante, porque assim, quando a gente pensa em falta de libido, a primeira coisa que a gente relaciona de maneira geral é com falta de hormônio. E nem sempre isso é verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que está acontecendo hoje, essa tendência de achar que todo mundo está com hormônio baixo e vamos repor hormônio em todo mundo. Tá? A gente vai, em pouco tempo, viver uma grande epidemia de problemas relacionados ao uso indiscriminado do hormônio. Porque é claro que se a gente usa hormônio, e aí a gente está falando principalmente de hormônio masculino, testosterona, seus análogos, se a gente usa hormônio para uma mulher, há uma tendência que aumente a libido, né? E assim como no homem também, mas isso não significa que o problema de libido estava relacionado à baixa do hormônio. A gente volta um pouquinho à questão psicológica, porque é bastante interessante isso mesmo na mulher mais jovem. Quando a mulher não está bem, do ponto de vista emocional, ela não tem libido. Isso. Né? O homem funciona um pouquinho diferente. O homem não está bem, ele quer transar. Ele está bem, ele quer transar. A mulher não. Se a mulher não está bem, ela não quer transar. Ela quer conversar. Ela não tem libido. Né? Então, a grande maioria dos pacientes que eu atendo com queixa de falta de libido e que está achando que o hormônio está baixo e que é isso mesmo da menopausa, na verdade tem sintomas de depressão,
tem ansiedade, Cansador psicológico, tem estresse crônico acumulado, porque não faz sentido, se você tá com tanto problema na cabeça, tanta coisa para pensar, não faz sentido nenhum transar. É assim que funciona um pouco a cabeça das mulheres, né? O homem é um pouquinho diferente nesse sentido, né? Então tá com problema, vale a pena transar, tá sem problema, vale a pena transar também, né? É claro que isso eu tô generalizando, mas não é todo mundo que é assim, né? Tem algumas mulheres também que quando estão com problemas se sentem bem e vão em busca do sexo como uma forma de prazer para resgatar e relaxar e tudo mais. Mas quando a gente olha a queixa de falta de libido, a gente tem que entender que fatores emocionais vêm na frente dos fatores hormonais. Senão a gente vai sair dando hormônio para todo mundo, mesmo quem não precisa, né? Tem um filme que acho que todo mundo assistiu aqui, o Cocoon, né? E que tem uma cena que eles estão na piscina e aí tem uns casulos extraterrestres lá na piscina e aí os idosos, né, se banhavam e aí adquiriam uma vitalidade maior. E qual é esse casulo que a gente pode usar aí pra gente aqui, já que não tem essa vida extraterrestre aqui? Eu diria que assim, você manter sua vida sexual ativa e bem prazerosa, você tem que trabalhar nesses dois aspectos: manter sua saúde física boa e manter a sua saúde mental boa, né? Então que na verdade eu nem gosto de separar. Para mim é uma coisa só, saúde física e mental. Uma coisa está muito ligada à outra. Sim, mente e corpo. Então se você envelhece de forma saudável, você vai ter a capacidade física de ter uma boa relação sexual, mas você precisa trabalhar a sua sexualidade, entender que seu corpo mudou, entender que você não vai ser capaz de ter tantas penetrações como antes, não vai ejacular tão rápido, não vai ter o tempo de uma nova ereção, ou talvez nem consiga uma nova ereção. A mulher talvez não tenha aquele desejo de penetração como antes, e fique envergonhada pelo corpo. Se a gente consegue trabalhar esses aspectos, a gente consegue manter uma vida ali próxima àquilo que o problema é que no Cocoon foi de uma hora para outra, né? Então, a ideia da gente é a gente manter isso, né? A gente manter-se bem, também do ponto de vista sexual, né? E não achar que acabou, né? Que parou, que ficamos velhos e agora não é mais para ter sexualidade e atividade sexual propriamente dita também, né? Aquele negócio de ficar só na lembrança não existe. Não existe. E é interessante eu lembrar de uma coisa assim, porque muitas vezes a própria sociedade, a própria forma que as famílias se estruturam impede o idoso de exercer sua sexualidade. Então, por exemplo, o idoso vai morar, ou a idosa, às vezes até o casal vai morar com os filhos e aí coloca um neto para dormir no quarto. Isso é muito comum. O neto passa a dormir. Agora entenda como é que vai ter o casal de idosos vai ser capaz de ter uma relação sexual com um neto dentro do mesmo quarto. Que intimidade que ele tem, que capacidade ele vai ter. Precisa de todo um momento especial, vai precisar de mais excitação, de mais relaxamento, e a gente simplesmente priva, né, o idoso disso. Então a gente acaba estruturando, e é uma forma de dizer que, como se assim, não tem mais, não pode, não acabou, importa. Vocês são né? avós, avô não faz isso. E é interessante que algumas vezes eu pergunto sobre isso na consulta, isso faz parte da anamnese do geriatra, a vida sexual, e os filhos e os netos arregalam os olhos. Algumas vezes a conversa tem que ser só com o paciente, né? Mas muitas vezes o paciente tá tranquilo para falar na frente da família, mas a família não está tranquila para ouvir, né, sobre a vida sexual. Isso é um problema, né? Isso é bastante interessante, como a gente traz um preconceito, né? Sim. E a gente precisa olhar os idosos atuais como um futuro do que nós seremos, né? Então a gente busca tratar os idosos como nós gostaríamos que fossem tratados no momento que a gente chegar lá, né? É porque as pessoas ainda têm aquela coisa de que eu não vou envelhecer. Aquela busca da fonte da juventude, de usar 1000 produtos para não ter rugas, para não ter isso, não ter aquilo. E hoje tem uma forma muito boa de não envelhecer, né? Eu ofereço para alguns pacientes, ninguém nunca quis, mas eu ofereço para quase todos que me pedem isso, que é morrer cedo. A gente morre cedo, não envelhece. Esse é 100% de certeza seguro, tá? Muito bom essa forma. Morre cedo que não vai envelhecer. Fora isso, a gente vai envelhecer, a gente vai ter que lidar com situações novas. E é importante encarar essas situações de maneira que o impacto delas seja menor possível pra gente. Então eu me trabalho muito nisso, talvez porque eu trabalho nessa área e viva, né, essas dificuldades, essas situações, mas só para dar um exemplo bom, eu me imagino que se por algum motivo, quando eu tiver velho, eu precisar de uma bengala para me ajudar a andar, e seja essa forma de que faça eu sair na rua, eu vou querer a bengala. Porque eu vou preferir estar com a bengala do que estar saindo ou de forma perigosa ou não estar saindo, né? Mas nem todo mundo é assim. Então se eu precisar, em algum momento, de um aparelho auditivo
para ouvir melhor e poder participar das conversas e ir num show e estar em família conversando, eu vou colocar o aparelho auditivo. Mas tem muitos idosos que não aceitam colocar o aparelho auditivo porque acha feio, porque fica preocupado com a vaidade, com a aparência, né? Vão dizer que eu tô caquético, que isso, que aquilo. Então essa forma da gente se trabalhar na velhice é muito importante. E isso começa de jovem. Né? A gente precisa entender que a terceira idade não vai ser igual à segunda nem à primeira, não vai ser diferente, vai ter novos desafios e esses desafios têm que ser enfrentados, né, de maneira aberta para que a gente possa viver a plenitude dessa nova fase, né? Incluindo a vida sexual, a sexualidade, né? Que pode ser bastante interessante também na terceira idade. A gente tem uma amiga, né, Rei, que ela já está na terceira idade e está viúva, e aí ela entrou no Tinder e ela disse que cada dia ela tem um contatinho e ela coloca a filha para fora. Não, hoje eu vou receber um contatinho, eu não quero você aqui não. E a filha fica, meu Deus, minha mãe. Ela acha um absurdo a vida sexual da mãe, que hoje é bem diversificada, e ela fala que ela se protege, ela sabe que ela precisa usar camisinha mesmo estando na terceira idade, né? Que na verdade não tem idade para usar, mas que ela vai no sex shopping, ela compra os produtos e ela vai contando assim pra gente que eu paro, caramba, ela tá melhor que eu. Isso quebra vários preconceitos, né? Primeiro que ela tá usando tecnologia, né? Que hoje é uma forma fácil de se relacionar, né? Então, se, poxa, o jovem pode usar e o mais velho não pode, por que mesmo, né? E ele consegue encontrar um parceiro que tenha afinidades semelhantes, né? Então o aplicativo ajuda nisso e ótimo que ela está usando, que bom. Mostra que ela tem a capacidade de se reinventar, né? Após viúva, utilizou uma tecnologia nova para manter-se fazendo o que ela gosta de fazer. É interessante isso porque, assim, também não é nenhuma doença se a pessoa envelhece e resolve que não quer ter mais um coito, não quer mais ter uma relação sexual. Isso é muito individual. A pessoa pode estar muito feliz aos 70 anos sem ter mais relação sexual, né? A gente não pode julgar isso como sendo uma coisa ruim também. Esquece. Não, é o direito de cada um. O que a gente não pode a pessoa tendo vontade, a gente privar porque é feio, porque é errado, ou porque não pode, porque é velho. Isso não pode acontecer. Inclusive, tem um aplicativo que é especialista para pessoas maiores de 50, que é o Stitch, né? Que tem um Tinder, mas se você quiser aí, fica a dica aí. Você quer achar a gente de sua faixa etária, você procura o Stitch. O que vai ser de novinho procurando uma coroa para ser sustentado. Pois é, e aí... Eu vou procurar um. Você vai procurar um, Ursão procurando. Uma senhorinha. E quais os cuidados específicos, doutor Leonardo, para que eles tenham uma vida sexual ativa e saudável? A gente falou um pouquinho aí agora do uso do preservativo, né, da proteção. Esse é um assunto bastante importante. É muito delicado a gente falar nisso pelo seguinte: a geração de idosos atual é uma geração que envelheceu antes da camisinha, tá? Eles não tiveram o início da vida sexual com preservativo, eles não vivenciaram isso. É diferente de um jovem hoje que começa a ter relação com camisinha. Ele usa a camisinha em casa, treina em casa, né? Ele se masturba com camisinha para saber como é que coloca, como é que vai ser, ficar com medo de na hora não saber colocar. Eu nunca fiz isso, não. Treinar com camisinha deve ser legal, né? Pra você saber como ter vontade de usar rápido, de na hora vai ficar preocupado, se não vai conseguir colocar. O idoso não teve essa oportunidade, né? É verdade. E, então, fora a falta do hábito, tem um segundo problema. Muitas vezes a dificuldade de manter a ereção é grande. Ter vontade de usar rápido, na hora vai ficar preocupado, se não vai conseguir colocar. E aí se torna um problema grave. Então, infelizmente, eu tenho alguns pacientes que me falam isso: doutor, não consigo usar, porque eu perco a ereção. E não é à toa que as taxas de infecção por doenças sexualmente transmissíveis nos idosos aumentou muito nos últimos anos, inclusive do HIV, né? Mas não é a única doença que se pega. A hepatite também é uma doença muito grave, né? E outras DSTs. Porque a vida sexual continua, como a gente falou, a dificuldade de usar o preservativo é grande, né? E, inclusive, isso traz problemas em casa também, porque algumas vezes o casal envelhece sexualmente falando de forma distinta. O homem procura fora do casamento uma outra parceira, não usa o preservativo e traz uma doença para dentro de casa. E houve um aumento, né, professor, doutor, significativo de mulheres casadas, né, que são infectadas pelo HIV, justamente por isso que você falou, né? Isso, exatamente. Então o homem pula a cerca, né, e não se protege, traz para casa a doença, uma situação bastante complicada. Porque às vezes é o único parceiro dela, né, da vida, e acaba contraindo o HIV, né, porque o marido...
Então, essa questão, mas assim, a gente tenta orientar, a gente tenta melhorar o desempenho sexual do ponto de vista de ereção para que seja possível utilizar o preservativo. Orienta a treinar. Treinar é importante. Você se sente confortável de fazer, porque você fica preocupado como vai fazer, como não vai. Na hora você se preocupa com muita coisa e não está preocupado com o principal. Eu já vi chamar isso de um monte de nome. Agora, treinamento. Treinamento. Vamos treinar, usar a camisinha. Tem que treinar. Pois é, Coscoba, vai treinar você. E aí, Jamile já tá no ponto? Eu vou treinar agora? Não, calma, programa. Tava no ponto, aí passou, ela pegou o ônibus. Tava sério, juro por Deus, sumiu aqui. Quando Jamile estiver no ponto, você avisa. Não, peraí que eu acho ela logo. Ache Jamile, pronto. Achei Jamile. Achou? Só colocar Jamile aqui, né? Pronto, Jamile. Tá na sequência, né, moça? Tá na sequência. Olha lá, é hoje que vai dar demissão. Bora lá, tá aqui, ó. Bora lá? Pode botar. Olá, Aline, boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio Joia. Eu me chamo Jamile, eu sou sex coach, trabalho com a sexualidade do casal, de forma que tenha a saúde e o bem-estar do casal, que seja uma sexualidade prazerosa, saudável. E o meu objetivo é desmistificar a vulgaridade com relação à sexualidade, e quebrando esses tabus e preconceitos que existem. Também sou coach integral sistêmica, com foco em relacionamentos. E hoje estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre a sexualidade na terceira idade. Você quer mais outra? Bote mais uma, por favor. Beijo, Dalila. A Dalila tá ligada em você. Malcriada. Olá, Aline. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio Joia. Não, tá vendo? Eu me chamo Jamile. Eu sabia que ia acontecer isso, tá vendo? Eu falei. Eu passo na cara e a primeira dica que eu quero dar para vocês hoje é: caprichem nas preliminares. Principalmente os homens. Dediquem pelo menos uns 5 minutinhos, assim, para você proporcionar à sua parceira momentos prazerosos antes da penetração. Porque o que acontece? Normalmente, o homem demora de 5 a 10 minutos para chegar no auge da excitação. As mulheres, de 10 a 15 minutos. Então, quando o homem está lá no máximo, no êxtase do prazer, a mulher ainda está começando. Aí, o que comumente acontece? Nesse período, os homens já têm a ejaculação e as mulheres terminam a relação sem conseguir atingir o orgasmo. Então, infelizmente, é alto o número de mulheres que não conseguem ter orgasmo. Principalmente os orgasmos vaginais, né, que é como a penetração. Então, a dica é: capriche nas preliminares, dedique tempo para explorar o corpo da sua parceira, do seu parceiro. E descubra novos lugares que você ainda não tocou, não estimulou. E com isso você vai deixar a sua parceira ou seu parceiro ainda mais excitados e mais preparados para a hora da penetração. Pronto, valeu, Jamile. Daqui a pouco tem mais dicas com a Jamile. Agora a Aline achou, Jamile, 5 minutos, muito pouco, viu? Essa preliminar aí. Você vamos... viu a agonia? Ficou nervosa. Se Jamile tivesse aqui, ela... Que absurdo. É interessante que eu falei um pouquinho disso mais cedo, né? Que o homem mais velho também precisa de mais tempo, né, para se excitar. Então isso acaba até equilibrando aí o tempo, né? Se a gente parar para pensar, vale a pena trabalhar mais na preliminar, né? Meia hora para cada um, para ficar tudo certo. Meia hora para cada um é bastante tempo. E aí pode ser que pode perder a ereção, né? Se ficar também muito tempo. E aí para encontrar depois, minha amiga. Eles falaram meio que com ganho de causa. Agora, doutor, você pode explicar, no ponto de vista biológico, que a gente sabe que tem a mulher, né, ela diminui a produção de estrogênio, tem outros hormônios. Você pode falar em relação ao hormônio, tanto masculino como feminino, como é que afeta, no caso da terceira idade, do aumento da idade? Teoricamente, o nosso organismo, e a mulher sofre mais esse efeito, ele é preparado para o ato sexual durante a vida reprodutiva, né? Então, a mulher, teoricamente, desde a primeira menstruação até a última, ou seja, a menopausa,
ela tá com o corpo preparado para ter relação sexual, porque esse é o momento da vida reprodutiva. Isso é falando do ponto de vista genético, é assim que funciona. O homem não tem um tempo para acabar a vida sexual, né? Então ele não sofre tão abruptamente essas alterações hormonais como a mulher sofre, porque a mulher na menopausa, como se fosse marcadamente aquele momento onde ela não tem mais a capacidade reprodutiva, ela sofre diversas alterações hormonais, queda de vários hormônios, que acabam resultando em dificuldades do ponto de vista físico para um ato sexual, tá? Então, é um pouco essa questão, e os óvulos da mulher são limitados, né? Então tem a ver uma quantidade de óvulos que a gente tem, a capacidade de ovular e ser a idade fértil, né? O período fértil da mulher. E aí as modificações começam, principalmente pode haver queda da libido, mas isso não necessariamente, mas muito mais físicas, né? Como redução da lubrificação. E da própria ovulação, né? A ovulação na menopausa suspende, não tem mais ovulação, né? Então não tem mais o ciclo hormonal que faz o endométrio espessar e depois menstruar, né? Com a descamação do endométrio, a ovulação, né? A preparação do óvulo e a ovulação propriamente dita. Então você não tem mais aquele ciclo ovulatório, e aí várias modificações hormonais acontecem de forma que o corpo mude. Então, na verdade, é um pouco uma briga da genética, né, com a vida atual da mulher, que na verdade o que a gente vive hoje, que a mulher está querendo ter filho hoje depois dos 30, 35. Depois dos 40, né? Até, né? E no momento que está apertado, assim, o relógio está apertado, porque talvez não tenha mais E qual é essa faixa de idade em média, né? Varia muito, né? Varia muito. E a gente sabe que os últimos óvulos não são tão férteis assim. Então, os últimos ciclos. Tem ciclos anovulatórios ainda, então a mulher ainda menstruando, mas sem ovular. E esses óvulos também não são de qualidade tão boa quanto os de mais jovem. A mulher também vem menstruando mais cedo. Por incrível que pareça, assim, se ela menstruasse mais tarde, ela poderia engravidar até mais tarde com mais segurança. Mas é o contrário, vem menstruando mais cedo. Porque você tem um período de anos para começar e terminar. Então, se você antecipa muito isso na menstruação, e aí tem vários fatores que tentam explicar por que a mulher está menstruando mais cedo. Talvez o estímulo erótico é muito maior hoje na nossa sociedade, de dança, de estimulação visual, talvez hormônios nas comidas, né? A gente não sabe o que é que exatamente está acontecendo, mas as mulheres estão menstruando mais cedo. E isso faz com que os óvulos sejam lançados, vamos dizer assim, em vão, né? Não estava tendo o objetivo de procriar, sim, de reproduzir, de engravidar. Uma saída para isso que tem crescido cada vez mais, ainda muito cara, mas que algumas mulheres a gente vê famosas fazendo, é congelar o óvulo. Então ela pega óvulos viáveis, óvulos jovens, e congela para o momento que ela quiser ter filho. Ela utiliza aquele óvulo, faz uma fertilização in vitro com aquele óvulo e implanta nela mesmo, né? Faz uma estimulação hormonal para preparar o útero para receber, né? Implanta nela mesma com mais segurança, vamos dizer assim, porque os óvulos mais velhos têm uma tendência maior a ter doenças genéticas, né? Alterações genéticas. A gente sabe que aumenta a incidência de diversas doenças quando os óvulos são mais velhos, ou seja, a mulher engravida mais velha. Né? Isso. E o homem não sofre disso, né? Ou seja, até que idade o homem pode gerar filhos? Não tem idade. A gente sabe que reduz a quantidade de espermatozoide, reduz a quantidade de esperma, né? Que é toda a produção de líquido que leva o espermatozoide, mas não tem uma idade propriamente dita. Claro que sim, você não tem tantos espermatozoides viáveis, os espermatozoides não estão com o formato, a movimentação tão boa, a chance de engravidar diminui, né? A chance dele conseguir engravidar uma mulher diminui muito. Mas não significa que não pode. Ou seja, uma pessoa com 70 anos, um homem com 70 anos totalmente capaz de ter filhos. Né? Totalmente capaz. E não necessariamente aumentando o risco de doenças genéticas. Né? Isso recai um pouco mais para a mulher mais velha. Né? Caramba. Ou seja, os senhores que estão aí já aposentados, por favor, usem camisinha, né? Para poder evitar... Ou senão, depois de 9 meses, você vê o resultado, né? Pois é. Eu trouxe aqui algumas dicas de filmes, né, que tratam da questão do relacionamento na maioridade, né? Tem um filme que foi campeão em Cannes, no Oscar, que é o filme Amor, né, que é um filme que trata um relacionamento de um casal idoso que é afetado pela doença da mulher, né, e que trata justamente a questão do amor, né, colocada à prova, a realidade nua e crua de superar isso, né? Tem um filme brasileiro, Glória, de 2013, com Paulina Garcia. Não, esse não é brasileiro. Não é brasileiro.
É uma mulher de 58 anos, independente, divorciada, que sente o desejo constante de se reinventar. E aí ela passa a frequentar, ir para baladas da terceira idade. Né? Interessante, aí o filme fala essa busca mesmo de companhia. Esses dois filmes, ele trata duas coisas que acontecem com a relação de um idoso. Né? Primeiro é a questão das doenças, né? Porque, por exemplo, quando você tem um Alzheimer e tal, tem essa questão do um tem, outro não tem, ou os dois têm. E a questão da solidão, né, doutor? Porque não é só apenas a questão biológica, mas a questão psicológica e a questão de se sentir só. Porque, às vezes, a gente jovem está no meio de várias pessoas e a gente se sente só. Imagine o idoso que tem uma questão social, né? São aspectos importantes aí. Existem algumas doenças que podem não interferir diretamente com os órgãos sexuais, mas atrapalham no sexo. Sim. Né? Então, se você tem uma artrose muito importante, é difícil assumir certas posições, pode dar dor. Se tem dor crônica, é difícil ter relação sexual sentindo dor, né? E a gente tem várias doenças que isso acontece, né? Há uma tendência maior a ter dor. Determinados tipos de tratamento, tem medicações que fazem a gente perder libido, perder ereção, né? Perder lubrificação. O próprio tratamento de doenças simples, como hipertensão, tem algumas medicações antihipertensivas que diminuem a ereção masculina, né? Diversas medicações podem interferir com isso. Então, a doença em si é uma situação que o idoso vive que pode dificultar muito, né, o exercer de sua sexualidade, né? Ou pelo menos a sexualidade tem que ser reinventada para ser exercida plenamente. Em relação à solidão, a gente falou aqui mais cedo de uma senhora que está no Tinder, mas isso não é a realidade de todo mundo, né? Pelo contrário, isso é exceção, né? E existe uma tendência a isolamento. O nosso ciclo, isso já acontece e eu já percebo na minha idade, né? Eu não fiz 40 anos ainda. A gente mais jovem tem um ciclo de amizades, de pessoas em volta muito maior. À medida que você sai do colégio, sai do curso de inglês e vai estreitando, claro que você acaba tendo amigos, vamos dizer assim, que são mais amigos, né? Que são amigos de verdade, mas seu ciclo vai se estreitando. Cada um vai assumindo uma família, tendo novos compromissos, sua família vai se nucleando também. E quando a gente olha para o idoso quase não tem mais amigos, e quanto mais velho fica, mais isso acontece, seus amigos vão se afastando ou vão morrendo, né? Os familiares da mesma idade, isso também acontece. Muitas vezes perde-se o companheiro, e aí tem que se viver com uma situação muito complicada, né? E aí agora viver a sexualidade sem um parceiro de uma nova forma, né? A sexualidade não acaba mesmo não tendo parceiro, mas faz falta, né? Faz falta ter um parceiro. E o senhor falou sobre reinventar a sexualidade. Como é que o idoso pode reinventar sua sexualidade? Entendendo as limitações que surgem, as diferenças, as dificuldades, mas não entendendo isso como proibitivo para se exercer a sexualidade. Né? Então, se eu não sou capaz de ter uma ereção como eu tinha antes, eu posso utilizar uma medicação, eu posso ter uma relação menos duradoura ou menos frequente, mas nem por isso eu vou deixar de ter a relação. Ou eu vou namorar de uma outra forma, né? Eu vou usar as preliminares como não sendo mais preliminares, né? Então a gente valoriza muito o coito, né? Mas nem sempre o coito é a melhor parte do sexo. Então isso é se reinventar, é se aceitar como idoso, né? Aceitar que seu corpo mudou e ver de que forma você pode exercer sua sexualidade de maneira plena, mesmo com esse novo cenário. E aqui tem uma amiga querida aqui que mandou uma mensagem, Ana Melão. Ela fala aqui, ó, tema de... amiga não, fala sério. Tem que falar. Coscobra é minha amiga, Coscobra. Tema de extrema importância, adorando. Todos precisam achar esse tema importante. É o caminho de todos nós. E nada como conhecimento sobre a situação, evitando a ignorância. Parabéns por abrir o tema em um país em que os idosos é tratado, na maioria das vezes, como descartáveis. É verdade, a gente valoriza muito pouco ainda o idoso, né? A gente tem políticas públicas boas, viu? Essa questão do idoso aos 60 anos ter prioridade na fila, prioridade no estacionamento, prioridade pagar meia. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, inclusive. Eu já vivenciei várias situações de estar na fila e passa uma pessoa e diz, você vai pegar a fila de idoso, mas você nem precisa. Não é uma questão de precisar.
é uma questão da sociedade retribuir o que aquele indivíduo fez, né? Então, o idoso acima de 60 anos estaciona perto não é porque ele precisa. Ele não estaciona perto porque precisa. Algumas vezes ele precisa, né? Mas quem precisa é o que tem alguma deficiência. E ele não precisa ser idoso para estar utilizando aquele benefício. Mas o idoso tem uma fila especial porque ele está sendo retribuído por tudo aquilo que ele fez. Então é uma política pública de valorização do idoso. E agora, né, o presidente atual fez uma política ainda valorizando ainda mais aquele que vive mais, colocando como quem tem 80 anos tem mais prioridade do que aquele que tem 60. Sim. Né? Que faz sentido, porque dos 60 até os 120, que seria aí o limite da vida humana, 120, é muito diferente, né? Hoje você tem pessoas de 60 anos. Mas você acha, porque assim, a gente está vendo que a expectativa de vida está aumentando e as pessoas estão envelhecendo mais e a quantidade de idosos também está aumentando. Então você acha que esse limite de idade pode mudar também? Ou... Há uma tendência natural a mudar. Nos países desenvolvidos, considera-se idoso acima de 65 anos. Tá? O Brasil ainda está com 60, assim como países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Mas nos países em desenvolvimento, as políticas que falam idoso acima de 65. Né? E é claro que o envelhecimento populacional traz novos desafios. Né? Sim. A perspectiva é que em 2030, no Brasil, 30% da população seja idosa. Só para a gente entender isso, hoje é cerca de 13% da população idosa. 30%. Então, vai ser um número muito grande. Estou falando da população geral, desde recém-nascido até todas as idades, 1/3 praticamente vão estar acima de 60 anos. Isso envolve em tudo, em serviço, na própria economia do país, né? É uma coisa que tem que levar com importância, né? Isso, e aí a gente vê hoje, né, voltando para o tema, diversas lojas, né, de sex shop para o idoso, específico, sim, né? Sim. A gente vê um pouco mais isso em São Paulo, que a população é maior e as possibilidades... Não, e as oportunidades de negócios inovadores são maiores, né? Mas assim, tem situações específicas para a terceira idade. Como a gente viu aí o aplicativo, né? Você deu esse exemplo. Sim. Mas tem sex shop para a terceira idade, tem cursos específicos, né? Tem palestras específicas falando sobre isso, né? Porque é um público que vai crescer muito. Então, quem não entender e ver que vai ser necessário ter uma atenção especial para o idoso vai estar fora, seja do mercado, seja da sociedade, né? Não vai estar bem inserido. E a gente estava conversando nos bastidores, antes do programa iniciar, sobre a questão de atividade, da dificuldade e até do risco da atividade sexual para o idoso, né? Você pode falar um pouquinho para os nossos ouvintes? Muita gente fala assim, mas meu pai é hipertenso, diabético, infartou, é melhor que não tenha relação, porque se ele tiver vai morrer, pode acontecer alguma coisa. Não é que a relação vai causar a morte, mas assim... A gente tem que entender que tipo de limitação ele tem em relação a fazer uma atividade física. Vamos considerar o ato sexual como uma atividade física, né? Existem vários exames que a gente pode fazer para medir exatamente quanto a gente pode chegar. Então a gente pode fazer uma atividade leve com segurança, uma atividade moderada, uma atividade intensa. Então tem uma forma de medir. E isso se reflete também na atividade sexual, né? Você pode fazer uma atividade sexual de forma branda, né, sem utilizar muito, a gente chama de METs, equivalentes metabólicos, sem utilizar muitos METs, muitos equivalentes metabólicos, tá? Mas você pode também fazer uma atividade física, ter um ato sexual intenso, né? E aí a gente tem que ter cuidado. A liberação para o ato sexual pode ser que seja necessário a avaliação de um cardiologista, de um geriatra, né, para saber exatamente que tipo de atividade a gente pode fazer. Mas esse problema é principalmente para os homens, doutor? Olha, a mulher também... A gente não pode ter esse preconceito, que a mulher também pode gastar bastante energia, desenvolver bastante durante um ato sexual. Sim. A gente acaba falando mais dos homens porque, proporcionalmente, os mais velhos, quando a gente olha o idoso, acima de 80 anos, há uma tendência aos homens estarem muito mais ativos do que as mulheres. Né? Mesmo os mais jovens. Alguns estudos, até eu andei olhando um estudo brasileiro, mostra 80% dos homens falam acima de 60 anos que foram entrevistados, falam que tem vida sexual ativa, e 50% das mulheres. Né? Caramba! Então é uma desproporção, tem uma desproporção aí. Então acaba que a gente foca mais no homem, né, nesse aspecto, mas a mulher também pode ter risco, né, a depender de que tipo de atividade sexual esteja desenvolvendo, quanto está gastando ali de energia, né, quanto está desenvolvendo. Tem um estudo bastante interessante que eu li uma vez, que fala de que não é a mesma... o gasto energético durante uma atividade sexual muda
a depender do local da atividade e de que parceira você está fazendo a atividade, né? Então é um estudo de urologistas, então um estudo voltado para o homem, mas que falava que você ter relação sexual em casa com sua esposa ou com uma mulher conhecida, uma parceira habitual, gasta pouco, o risco, né, de ter um infarto, um paciente que não tem risco, é pequeno. Se você vai para um lugar inusitado com uma parceira conhecida, aumenta um pouquinho. Se você resolve ter uma parceira nova, esse risco aumenta, você passa a gastar muito mais. Você quer impressionar, assim, né? Quer impressionar. Isso, e aí quando você tem uma parceira nova ou inusitada num lugar inusitado e desconhecido, aí o risco aumenta muito, você usa muitos métodos, muitos equivalentes metabólicos. E é interessante que aí esse daí, olha, você tem que ter uma liberação médica, tá? Pra fazer. Ou seja, antes de fazer qualquer coisa inusitada, com pessoas inusitadas, passa no geriatra, passa no cardiologista, faz o teste do esforço. É importante a gente conversar sobre isso, porque muitas vezes o tema sexualidade é negligenciado no consultório médico, né? Muitas vezes. Há uma tendência do geriatra, como ele faz uma avaliação global e ampla, dessa parte ser incluída na anamnese, ou seja, na consulta, na conversa. A gente inclui isso. Mas não é a realidade dos outros especialistas, pelo menos não de todos, né? A gente tem cada vez consultas mais rápidas, né? Aquela pressão de tempo, 10, 15 minutos para ver um paciente. Ele traz várias queixas, o idoso traz muitas queixas. Não dá para você chegar num aspecto que pode ser relevante, que pode ter risco para a saúde dele, né? Então perguntar sobre a sexualidade, se tem ato sexual, que parceiro, para orientar sobre o preservativo, para orientar sobre a necessidade de fazer um teste de esforço antes, né? Para poder medicar, se for o caso, com segurança. Né? E como é lidar isso, tratar esse assunto com o idoso? Você falou aqui, estava conversando nos bastidores, que às vezes o idoso vai com a família e quando você toca nesse assunto, a filha abre o olhão. É engraçado que o preconceito, não tem preconceito do idoso que é perguntado sobre isso. Ele não acha estranho, ele não se sente mal. Quem se sente mal é muitas vezes o profissional de saúde que está perguntando e a família que está em volta, tá? Então a gente precisa se trabalhar isso. Precisa se trabalhar isso os profissionais de saúde, entender que tem que perguntar com naturalidade, como a gente perguntaria para um jovem, tá? E nós, como sociedade, entender que nossos pais, nossos avós têm vida sexual, têm sexualidade. E isso precisa ser conversado, já que a gente está falando de saúde, né? Faz parte da saúde saber isso. Claro que tem certas conversas que precisa de privacidade. A gente precisa entender isso. Eu fico um momento sozinho com o paciente para perguntar coisas mais íntimas, né? Uma coisa que ele não quer dividir com a família, mas muitas vezes o paciente não está preocupado com a família, ele fala abertamente, mas todo mundo se assusta um pouco, né? Então, quando a gente conversa de forma natural e pergunta de forma natural, a resposta habitualmente é de forma natural e muitas vezes a gente se surpreende, né? Porque vem com preconceito de achando que não tem vida sexual e na verdade tem, né? Porque a gente não deixa de ter sexualidade, muitas vezes com vida sexual ativa, porque envelheceu. Pois é. E eu queria saber, o idoso e a idosa, normalmente na procura do ato sexual, estão lá solteiros, eles procuram pessoas da mesma idade ou vão atrás da galera mais novinha e aí isso que aumenta os riscos na vida sexual? Novas aventuras, né? Aí assim, novas aventuras não sempre é com pessoas mais novas, né? Pode ser uma nova aventura com a pessoa... eu prefiro as mais velhas. Aí isso varia com o gosto do freguês, né? Ocorre de tudo, né? A gente sabe que tem pessoas que preferem parceiros da mesma idade, mesmo que sejam mais velhos, né? Tem outros que buscam parceiros mais jovens. Essa é uma tendência machista, né? Masculina machista, do homem querer uma mulher mais jovem, né? Mas as mulheres hoje também ficam solteiras, querem muitas vezes ter vamos dizer assim, um despertar novo e procura um indivíduo mais jovem porque talvez consiga dar para ela coisas que o mais velho não consiga do ponto de vista físico mesmo, né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade também, né? E o nosso amigo falou aí, prefere as mais velhas, né? Eu prefiro as coroas. Tem preferência para todo mundo, dá para fazer todo tipo de cruzamento, né? Não usando a palavra todo tipo de casamento aí. E panela velha também faz comida boa, né, Coscoba? Eu acho que sim. Eu prefiro, mas não quer dizer que eu esteja fazendo nada, não. Olha, ele já foi se defender. Já na defensiva.
Doutor Leonardo. Minha esposa é mais nova do que eu. Aí você, aí Ah. você quer me complicar. Só disse questão de preferência. Minha namorada é 6 meses mais velha do que eu. Então, e aí eu falo pra ela, você é mais velha. Ela fica puta. 6 meses. Vamos lá. E como tratar esse idoso? Como chamar? Né? A gente falou a questão, porque às vezes a gente chama, meu velhinho, ô vovô. Como é que você trata seu paciente? E como a população deve tratar, né, o idoso? Isso é tudo que não pode acontecer quando você lida com o idoso. É infantilizar o idoso, tá? O idoso nunca vai se tornar uma criança. É muito importante a gente entender isso. Por mais que em determinados momentos da vida o indivíduo idoso precise de cuidados semelhantes aos cuidados que a gente dá com a criança. Ou seja, precisa dar banho, precisa alimentar, precisa trocar fralda. Por mais que esse tipo de cuidado seja necessário, o idoso nunca vira criança, gente. Não vamos colocar isso na cabeça, não vamos tratar um idoso como criança. Então, uma filha nunca vira mãe. É uma filha cuidando da mãe com cuidados especiais. Cuidados diferentes, cuidados semelhantes ao que foi o cuidado da filha, mas essa filha não se torna mãe da idosa, tá? Isso é muito importante porque a forma de lidar, de respeitar com as vontades, respeitar as vontades, respeitar a história, é que valoriza todo aquilo que o idoso foi e representa naquela família, tá? Então, se a gente infantiliza, se a gente usa diminutivos exagerados, claro que você pode usar diminutivo de forma carinhosa, né? Também não vamos ser restritos para o outro lado. Eu vou dizer assim, você pode ser carinhoso com diminutivo, você não pode infantilizar. Ah, vem aqui, vovozinho, deita aqui para eu ver a perninha, vamos examinar a barriguinha. Não. Dá até música. Tá errado, né? Isso é pagodeiro. Eu vi um pagode aí. Isso tá errado. E aí, tanto do ponto de vista de profissional de saúde, a gente infelizmente ainda vê isso acontecer em hospitais, né, em serviços de saúde, quanto na nossa casa também, tá? A gente não pode infantilizar nossos idosos. Ser carinhoso não é tratar como criança, é tratar como idoso que talvez precise de um cuidado, né? Mas não tratar como criança. Você pode ser carinhoso com o idoso sem tratá-lo como uma criança. E a Aline citou uma coisa, né? É verdade. Vamos conversar aqui. Quando você vira idoso, você volta, né? Algumas pessoas falam que quando você vira idoso, você volta a ser criança. De jeito nenhum, né? Não volta nunca a ser criança. Você se torna idoso, cada vez mais idoso, podendo em algum momento da vida ter necessidades, né? Ter deficiências e dificuldades que exijam cuidado, exija atenção, até muitas vezes parecido com uma criança, mas nunca como uma criança. Pois é. E aí, Coscoba, tem uma dica da Jamília aí pra gente? Tem que procurar a Jamília aqui. Jamília se esconde. Jamília se esconde. Tem coisa aí no WhatsApp. Tem perguntas aí no WhatsApp. Eu tô vendo aqui que Ana Melão tá aí ligadíssima aí na ponta da língua. E ela falou que é muita timidez, né? Tanto dos pacientes quanto dos médicos, que não se sentem muito à vontade. E o doutor já falou isso, né? Que até a classe médica também fica meio tímida de falar sobre sexualidade com o seu paciente idoso. Tem esse tabu, né? Na verdade, falar sobre sexo em qualquer idade, o estudante de medicina precisa ser treinado para isso, para agir com naturalidade. Claro que você está no consultório ginecologista, esse é um assunto que surge, né? Sim. Você está no consultório do urologista, esse é um assunto que surge. Mas você está no consultório do cardiologista, nem sempre surge, do endócrino, né? Então, se você tem uma vontade, uma pergunta, uma necessidade, isso tem que surgir. Então, tem que partir muitas vezes por parte do médico também. Como que eu gosto de orientar os estudantes de medicina, os médicos mais novos, em relação a isso com a terceira idade? Eu, habitualmente, no momento que a gente vai fazendo as perguntas, né, a investigação do idoso, a anamnese é perguntada, porque a gente precisa ir além das queixas, a gente precisa entender o que é importante para ele além das queixas. Então eu vou muito da parte do intestino, da parte da urina, né? E aí eu pergunto da parte vaginal, da parte do pênis, como mais uma parte do nosso corpo. Eu estou perguntando da cabeça, do pescoço, do pulmão, do coração, do abdômen, defeca todo dia ou não, consegue controlar a urina, tem perdas urinárias. E aí eu pergunto, tem relação sexual, mantém relação sexual, tem vontade, tem dificuldade, alguma queixa, né? Quer melhorar de alguma forma. E quando a gente pergunta, muitas vezes a gente surpreende, né? Porque vem uma necessidade de abordar aquilo como um problema que é muito grave na saúde, que é muito importante na saúde, e a gente estava negligenciando, né? A gente não estava considerando, porque não houve abertura para se falar disso.
E até porque eles vêm de um tempo que não se tem muita conversa sobre isso, né? Não se conversava muito, né? Hoje o idoso mais jovem já está numa geração de transição, né? Mas os mais velhos, e aí é mais difícil até muitas vezes conversar, mas quando a gente pergunta, mesmo uma senhora idosa, casamento único, só teve um homem na vida, e você quer perguntar sobre isso, a gente consegue perguntar de maneira séria e respeitosa, né? Respeitosa e recebe a resposta da mesma maneira. Se você age com naturalidade, está fazendo uma coisa voltada para a saúde, né? Então, se você não vai armado de preconceito, se você não vai perguntar com vergonha, não volta nada disso para você também. Tem uma pergunta aqui de doutora... de Margarida Bonfim. Reposição hormonal para a perda de libido seria uma alternativa? A gente falou um pouquinho isso no começo do programa, né? Tá se usando muito hormônio hoje em dia, viu, gente? Muito mais do que a gente deveria. Muito mais. Pra tudo. Né? Hoje ninguém quer mais fazer academia por 2 anos, comer de marmita, se alimentar bem, ter vida saudável para poder ter o corpo sarado, que é em 3 meses, né? E aí o hormônio se torna um caminho fácil para isso. E lá na frente... Estamos com mais problemas hoje em dia porque tem médico prescrevendo isso. Então a pessoa enche a boca para dizer, foi meu médico que passou. Mas quando a gente olha as grandes sociedades médicas, né? Eu estou na frente da Sociedade de Geriatria aqui da Bahia, mas a Sociedade de Endócrino, de Nutrologia, todas as sociedades médicas têm uma só voz em relação à reposição hormonal indiscriminada. Não é para fazer, tá? Existe tratamento de reposição hormonal, quando bem indicado, é um tratamento muitas vezes parte do endocrinologista, com indicações claras de tratamento, que é muito pequena em relação ao que está sendo feito hoje em dia, tá? Então, como eu falei, tô com perda da libido. Numa mulher jovem, dificilmente isso vai ser uma alteração hormonal. Mesmo numa mulher mais velha, podem existir outros fatores associados que não sejam simplesmente fatores hormonais. E principalmente, como a gente falou, psicológicos, né? A forma que ela se vê como mulher, a forma que ela se vê no envelhecimento, né? Como ela se relaciona com o próprio corpo, com a própria imagem, tá? Se ela tem um parceiro que satisfaz ela do ponto de vista emocional também. A mulher tem muito isso, né? A mulher quer um parceiro que satisfaça ela emocionalmente também. Então, se o marido começa a trair a esposa e ela sabe, ela tá sem libido. Ela tá sem libido porque aquele marido tá traindo ela, não é porque ela tá com pouco hormônio. Sim. Só que quando a gente olha superficialmente e com essa disseminação de usar hormônio em todo mundo, fica parecendo que o hormônio é a salvação, né? A gente ainda não sabe as consequências desse uso indiscriminado. A gente sabe que existem consequências graves: infarto, derrame, trombose, surgimento de cânceres. A gente ainda não sabe os números, porque a gente não tem isso ainda. Mas a gente vai descobrir. Infelizmente, é um futuro próximo a gente começar a ter problemas sérios por reposição hormonal indiscriminada, né? Achar que todo mundo tem baixa de hormônio porque o jovem se sente cansado, tá com a vida sexual ruim, falhou na cama, isso é hormônio, vamos dar hormônio para melhorar. Não, ele tá com a vida estressada, tá trabalhando muito, tá sem atividade de lazer, não tá fazendo atividade física, tá comendo mal, dormindo mal, é por isso que ele tá assim. Não é por falta de hormônio. Tá? E o uso indiscriminado da pílula azul? Porque hoje você pode adquirir essa pílula facilmente. Eu fui numa farmácia de bairro e tava lá uma promoção de 3 caixas por X reais. As medicações do tipo... eu posso dizer o nome aqui, é o nome mais famoso de todos, que é o Viagra, mas hoje tem outros, né? Tem o Sildenafil, né? é o Viagra, mas o Cialis, o Tada, tem várias medicações desse tipo. Foi uma grande revolução para a sexualidade, para o ato sexual da terceira idade, tá? Houve uma grande revolução porque indivíduos que não eram mais capazes de ter ereção passaram a ter ereção de uma maneira muito simples, que é tomando um comprimido, né? A gente considera tomar um comprimido, e hoje esses comprimidos são baratos, né? No momento que cai a patente do remédio, outras empresas começam a produzir, se torna muito barato. Ela é uma medicação, de maneira geral, bastante segura. O problema da medicação não é a medicação em si. O problema é se você vai desempenhar um ato sexual acima da sua capacidade. Lembra a nossa conversa anterior? Sim. Então não dá para tomar uma pílula azul e querer ir para um lugar inusitado com uma parceira nova se você já infartou. Você tem que saber se você tem essa capacidade. Então o problema não é a pílula. Diz assim, morreu porque tomou a pílula. Não. Ele morreu porque desempenhou uma atividade física que não deveria. Tá?
Existe uma situação importante, é que uma vez você tendo usado essa medicação e apresentando um problema de saúde, principalmente do ponto de vista cardíaco, sentiu dor no peito, foi para emergência, é importante que você fale na chegada que você usou. Porque existem medicações que a gente não pode associar. São medicações usadas principalmente para o tratamento agudo do infarto, que a gente não pode dar junto com quem usou esse tipo de remédio. Então não pode esconder, tá? Mas se você vai dizer assim, tomar o comprimido causa infarto, não. Você pode tomar e dormir, não vai causar infarto em ninguém. Entendi. Tá? Não vai causar infarto. Então isso foi uma grande revolução. Não é a única forma de tratar impotência sexual, tá? É a que se tornou mais fácil e mais barata. Mas existem outras duas formas principais, né? Aprofundando um pouco mais aqui dessa parte, muitos homens aí, talvez alguns ouvintes estejam interessados nisso. Existe uma forma de você utilizar uma injeção intrapeniana, tá? Vale a pena a dor pelo que vai ter depois, tá? Os homens que usam dizem que o custo-benefício é bom. Gente. Você utiliza uma injeção intrapeniana no momento da relação e o pênis fica ereto. Peraí, amor, peraí que eu vou tomar aqui uma injeção assim? Desse jeito, vai, toma a injeção. É engraçado porque assim, nos consultórios que a gente faz esse teste, vamos dizer assim, a gente precisa testar, ensina o paciente a usar e precisa ver o efeito, né? E aí fica complicado, porque ficam os pacientes, você injeta e tem que esperar um tempo de latência. Os pacientes ficam no consultório um pouco incomodados, né, com a situação, na recepção, esperando sua vez de voltar para ser reavaliado. Mas é uma situação válida, é importante, é um tratamento bastante eficaz. Muitas vezes você consegue ter ereção em pacientes que... Você consegue promover a ereção em pacientes que não tinham resposta aos comprimidos. Tem os seus problemas, é injetável, você precisa manipular uma medicação, a medicação precisa ficar na geladeira e você precisa fazer isso antes do ato sexual, né? Porque antigamente o comprimido azul era assim também, né? Meia hora antes você tem que tomar. Discretinho, foi lá. Mas hoje tem comprimidos que você usa todo dia e tem comprimidos que você usa e dura 36 horas de efeito. Então você não precisa ser no dia que você vai ter a relação. Agora, como é que funciona? Qual é o mecanismo que tanto a pílula quanto a injeção faz no pênis? Né? Basicamente é uma vasodilatação. É sangue quando entra no pênis que deixa o pênis ereto, tá? Então precisa aumentar o fluxo de sangue no pênis. Ele entra no pênis e fica lá. E é assim que fica ereto. Não tem músculo no pênis, tá? Ele aumenta de tamanho, ele fica enrijecido por aumento do fluxo sanguíneo. Então o objetivo das medicações é esse. Existe uma terceira forma, né? A terceira forma é a prótese peniana. Também hoje mais barata do que anteriormente, né? De melhor qualidade. A prótese peniana, o pênis fica sempre do mesmo tamanho, você só posiciona ele como você quer. A gente teve aqui no nosso programa a doutora Margarida, né? Que ela é sexóloga e ginecologista. E aí ela falou que a questão do pênis, da prótese peniana, tinha a questão assim que não tinha, vamos dizer, o pênis não ficava a temperatura do pênis. Algumas mulheres reclamavam que não tinha a temperatura mais quente, né? Porque, na verdade, é um corpo que está ali, né? Ele não tá ereto pela presença de sangue. Sim, né? Ele está ereto pela presença de uma prótese, né? Uma prótese, um material metálico que está ali, um material estranho, né? Um corpo estranho, artificial que está ali. Sim. Alguns homens falam que perde um pouco a sensibilidade, mas a maioria que coloca está satisfeito. Né? Às vezes gera um problema com a mulher, porque ela não estava mais interessada em ter relações sexuais de penetração e o homem consegue voltar a ter penetração. Né? Então a gente tem que, eu acho que quando é um casal, uma relação marido e mulher, tem que ter uma conversa com os dois, né? Se a gente está falando de um idoso que quer ter relação com a mulher, eu acho que tem que ser uma decisão do casal, não pode ser uma decisão unilateral. Né? E nesse número de idosos, quem busca mais uma mudança e uma qualidade de vida sexual, o homem ou a mulher? A gente ainda vive num meio um pouco machista, e aí a geração dos idosos atuais é uma geração que vivia num mundo muito machista, né? Onde falar sobre sexo era permitido aos homens e não às mulheres, né? Onde com 14 anos o menino ganhava a revista de mulher nua, né? E a mulher ninguém pode pegar, não podia vestir roupa curta, né? Então isso se reflete ainda hoje na terceira idade. A gente vem desconstruindo isso, vem colocando homem e mulher no mesmo patamar, né? Um patamar de igualdade, de poder vivenciar sua sexualidade de maneira muito semelhante, mas isso ainda é uma construção. Na verdade, fala assim, que velha safada, né? Assim, mas não tô
Pejorativo, né? Fala assim, que velha safada, não tem vergonha na cara, né? E Uma às vezes avó os fazendo próprios isso. idosos também, né, doutor? A gente ainda tem essa visão. A gente aceita ver um senhor com uma mulher muito mais jovem. Sim. Mas não aceita ver uma coroa com um menino mais jovem. Isso. Né? Não é tão fácil pra gente olhar um casal com a mulher mais velha e aceitar tão bem quanto a gente aceita um homem. Sim. Né? Isso ainda é um preconceito que está enraizado na nossa comunidade, mas que vem mudando, né? Vem melhorando. E aí, Coscoba, tem mais uma dica da Jamile? E a primeira dica que eu quero dar para vocês... A primeira é a mesma, viu? Caprichem. Vamos pra segunda. Você vai dar a primeira de novo? Se você fizer isso mais uma vez, você vai ver. Outra dica é que você, durante as preliminares também, ou depois, que você intensifique as carícias no clítoris. Muitas mulheres, eu chego a dizer que a grande maioria delas, em torno de 9 a cada 10 mulheres, conseguem ter orgasmos com a estimulação clitoriana. Então é muito importante que você dedique tempo, e tempo em qualidade, para estimular essa região do clítoris. Ele é um órgão que ele existe unicamente para proporcionar prazer à mulher. Ele é extremamente sensível e é o botãozinho do prazer da mulher. Então, carícias como eu posso dizer, que não precisa usar tanta força, não precisa usar de rapidez, movimentos mais suaves, intensos, tanto com a estimulação oral, tanto com a estimulação dos dedos. Muito legal também usar algum produto que esquente, porque todos os produtos que esquentam, eles facilitam a excitação da mulher, porque aumenta a circulação sanguínea e acaba por lubrificar mais. Então facilita bastante. Vibradores em gel também, que é uma tendência agora dos cosméticos sensuais. Estão sendo muito bem aceitos, porque eles aumentam a excitação, esquentam e tem sabor. Então você pode estar fazendo um oral na sua parceira e estar estimulando o clítoris. As mulheres também podem estar fazendo esse oral no parceiro e proporcionando ainda mais excitação. E os dois vão estar se preparando para o momento da penetração e de uma forma prazerosa. Então esse momento do sexo vai ser um constante momento de prazer antes do ato sexo da penetração, como a gente diz, durante e também depois, porque vai ser algo satisfatório e prazeroso para os dois. Pronto, Jamile. Estamos conversando aqui com o Dr. Leonardo Oliva. A Jamile também está com a gente aí, mandando as dicas como sexy coach. E aí tem uma pergunta aqui de um ouvinte que coincide um pouco com o que a Jamile falou. As mulheres idosas podem ter orgasmos? É a pergunta da Rita. Sem dúvida nenhuma. Elas podem ter, muitas vezes, mais do que as mulheres mais jovens. Mais? Tá? Porque se conhece melhor, sabe o que quer, tem mais conhecimento do corpo. Tá? O orgasmo está muito relacionado a você se conhecer, você se entender e saber o que quer. Então, sim, a mulher idosa tem orgasmo também, tanto vaginal quanto clitoriano, né? Então, uma brincadeira que eu falo bastante é que o homem tem que ter muito cuidado ao tomar cafezinho quente no copo de plástico. Porque café quente no copo de plástico prejudica 2/3 da potência sexual masculina. Porque pode queimar a língua e queimar os dedos. Então, você tem que entender isso. Né? Eu começo a falar isso, né? Às vezes eu falo isso no tom sério, ó, gente, tomar cuidado com isso aqui. Aí todo mundo, sai uma substância química do plástico. Muito bom. Não, mas são órgãos sexuais masculinos, né? Pois é. Tanto a mão quanto a língua. Então a gente tem que entender isso. Mas sim, a mulher não tem idade para ter orgasmo, tá? Pois é. E aí tem a pergunta aqui da Anônima. Por que é mais difícil? Por que depois da menopausa a penetração vaginal é mais difícil? Foi um pouquinho que a gente falou. Diminui a lubrificação. É principalmente relacionado à lubrificação, né? A espessura do endotélio vaginal. E a gente pode melhorar isso com tratamentos que são relativamente simples. Muitas vezes nem envolve tomar hormônio comprimido. Pode ser tópico, local. A gente usa um gel, né, de estrógenos, de hormônios femininos. Inicialmente a gente pode usar todo dia, mas depois isso pode ser espaçado, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e melhora muito a lubrificação e utilizar também do lubrificante, né? Sim.
porque ajuda bastante também e melhora a penetração. E aí, como até Jamile falou, tem lubrificante com sabor, com cheiro, e aí você pode, né? Isso, exato. Brincar. Doutor, em minhas seguidas eu vi que tem o tal do climatério, né? Que vem depois da menopausa, né? Você pode explicar mais ou menos o climatério é o momento pós-menopausa da mulher, né? É aquele onde a gente fala a menopausa é o período onde acabam os ciclos menstruais. Após esse período a gente está falando em climatério, né? Então, porque não é, muitas vezes a mulher entra no climatério antes de se tornar idosa. Por volta dos 50 anos ela entra no climatério. Então, é um momento antes de se tornar idosa, né? Que já tem diversas modificações hormonais que mexem com a sexualidade e que a mulher ainda não é idosa, né? A mulher está no climatério, mas muitas vezes, e aí no mundo de hoje, que a gente envelhece muito melhor do que antigamente, aos 50 anos, a mulher está em plena vida ativa em todos os aspectos, né? Mas muitas vezes tem que vivenciar algumas dificuldades hormonais, né? Que prejudicam alguns aspectos dessa vida, e aí se fala em querer repor hormônio feminino nesse momento, e tem várias indicações e reposições. A gente tem que ter cuidado com a reposição do hormônio masculino, porque não foi o que a mulher perdeu, a gente está querendo só para usar um benefício a mais, e aí tem alguns médicos que tem uma tendência maior a introduzir junto o hormônio masculino por outros benefícios do hormônio masculino, mas o hormônio feminino está bem indicado para diversos sintomas do climatério, né? Claro, sendo feito com supervisão de um ginecologista ou endocrinologista, porque usar hormônio também tem os riscos, né? Então a gente tem que ter a dose certa, acompanhar o que tem que acompanhar, né? Saber os fatores de risco que ela tem para determinadas doenças, às vezes se tornam proibitivos de fazer reposição hormonal, tá? E normalmente, então, a reposição hormonal é mais com a mulher. O homem é menos nessa fase, e até com foco na atividade sexual. Faz mais sentido falar em reposição hormonal de hormônios femininos na mulher que entra no climatério, né? Pós-menopausa. Há uma queda abrupta, lembra que a gente falou que é uma queda abrupta dos hormônios femininos. O homem há uma tendência natural e gradual de redução da testosterona, dos hormônios masculinos. Essa é uma tendência natural do ser humano à medida que envelhece, tá? Quando a gente tem sintomas claros de redução de hormônio masculino, que não é só perda de libido, são vários outros sintomas, associada a uma dosagem, e aí é a única indicação de dosar o hormônio, isso que é interessante, é uma dosagem hormonal baixa, a gente tem a indicação de tratar com doses que tornem a dosagem normal. Hoje o que a gente faz, a gente vai fazer um exame e pede logo o hormônio masculino aí para ver se está baixo. Não tem sintoma, não é nem para pedir o exame. A gente pede o exame mais do que deveria. Já é um primeiro erro. E aí resolve tratar o que não é tratável, o que não é para tratar, que não precisaria. Mas por isso que na mulher se usa muito mais reposição, porque faz sentido, é uma queda abrupta que traz alguns sintomas muitas vezes que não são suportáveis pela mulher e precisa da reposição para melhorar. O homem não, o homem é uma perda gradual de hormônio, e isso como não tem uma fase marcada de muita sintomatologia, a gente utiliza muito menos reposição hormonal em homem, né, do ponto de vista científico. E a gente falando de vida sexual e climatério, coisa e tal, a mulher e o homem foram lá para a vida sexual, estão na fase idosa. Existe o risco de gravidez? Não, aí a mulher que está no climatério, ela não engravida mais. Né? Ela perdeu os ciclos ovulatórios, né? No momento que ela parou de menstruar, e às vezes até um pouquinho antes, ela já menstrua, mas não ovulou. Né? E aí no climatério não tem nenhum risco de gravidez. Agora o velho... O idoso pode engravidar uma mulher mais nova que esteja tendo ciclos ovulatórios. A gente viu... a mulher pode engravidar de forma artificial. Ela pode preparar o corpo com reposição de hormônio externo para receber um óvulo fecundado por um espermatozoide externo. Inclusive tem casos, né, de mães que geram os filhos das filhas, né? Que a filha por algum problema no útero. Isso, como barriga de aluguel, né? Sim. Há pouco tempo teve uma pessoa muito velha, acho que ela tinha mais de 60 anos, que engravidou, apareceu na televisão, não foi aqui no Brasil. Não me recordo agora exatamente onde foi, acho que ela tinha 64 anos. E ela engravidou. É claro que não foi gravidez de causa natural, de forma natural, foi artificial. Né? O corpo dela não era mais capaz de engravidar. Mas a gente é capaz de modificar um corpo aos 60 anos de forma que ela engravide. Uau. A Jamile falou aí, né, do clitóris, né, de estimular. E
há uma perda de sensibilidade, uma redução de sensibilidade do clitóris com... Não tem esse relato, né? Não tem que ter. Sim. Há diminuição da lubrificação, mas não da sensibilidade local, né? Inclusive a gente tem dor, porque a vagina é um local também muito sensível, assim como o clítoris, né? Então dói porque está pouco lubrificado, mas a sensibilidade está preservada, ou seja, esse é um ponto interessante, né? E é aquela questão do orgasmo que a gente falou. Sim, a mulher idosa tem orgasmo, né? E se conhece melhor, se entende melhor, sabe como quer que seja feito, né? E a capacidade de atingir esse orgasmo pode até aumentar à medida que a mulher envelhece. Não, e é bom deixar claro que esse declínio não é uma regra geral, né, doutor? Não, muitas mulheres entram na menopausa, passam da menopausa e entram no climatério sem sintomas significativos, continuam a vida normal, né? Seguem a vida sem precisar de nenhum tipo de reposição hormonal, estão bem, estão com vida sexual ativa, tem parceiro frequente, né? Então não é para todo mundo. Sim. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, mulheres e homens, vocês que já estão aí na terceira idade, que podem sim estar tendo essa vida sexual ativa, desde que tenham um certo acompanhamento também, não é isso? É importante conversar sobre isso com o médico, né? A mulher conversa muito mais, a mulher vai mais em médico do que o homem, ponto, porque vai desde sempre no ginecologista, isso, né? A mãe leva a filha ao ginecologista na primeira menstruação ou um pouco antes, e aí você começa a ter um médico que te acompanhe. O homem não tem médico. Muitas vezes o homem, sei lá, passa dos 30, 40 anos, nunca foi no médico, fez um exame ali para a empresa que obrigou, né? Aí a pressão sobe um pouquinho, começa a ir no cardiologista, ou às vezes vai no urologista para avaliar a próstata após os 40, mas não tem um médico que acompanha, que tem uma relação, que conversa sobre isso. O geriatra ocupa o espaço desse médico nas pessoas mais idosas, e é importante que você tenha um médico que seja capaz de conversar sobre tudo, inclusive da parte sexual, né? É importante, isso faz parte da sua saúde. Sua sexualidade, sua vida sexual faz uma parte importante da nossa saúde, precisa ser conversada, precisa ser discutido, melhorada se for o caso, né? Para que a gente fique o melhor possível. Em falando de pessoa pública, né, Ana Maria Braga, ela deu uma entrevista, né, na Rede TV, e ela falando que sexo na maturidade, para ela, né, é muito melhor. E ela fala que você já aprendeu muito e já sabe como você tem que se tratar e tratar o outro. É absolutamente encantador, é muito bom. Eu vivo a minha vida com os mesmos pensamentos que eu tinha com 20, 25 anos de idade, e eu tenho tesão, vontade de comer, de fazer ginástica e de trabalhar. Ana Maria é um exemplo de uma mulher que envelheceu de forma muito saudável, né? Eu ia pesquisar aqui quantos anos ela tem, você tem aí? Não. Eu acho que a Ana Maria já passou dos... Já posso ver aqui. Na casa dos 70 anos, eu acredito, eu diria. Sim, ela né? tá... 60 alto a 70. Tô chutando aqui. Veja aí pra gente, mas sim, é exatamente esse relato que ela falou que é o motivo da nossa conversa aqui, né? Como ela pode envelhecer bem. E aí, lembrando que não é pra mulher que tem 70 anos e não tá tendo atividade sexual porque não quer se sentir mal. Isso. Né? Não é pra ela achar que ela tem um problema. 69 anos. 69, tá vendo? Fui perto. Então não é pra quem tem 70 e não tem vida sexual se sentir mal. Mas também não achar que não pode ter. Porque pode ser boa, pode ser prazerosa. Né? E de repente não tem porque teve tantos bloqueios e tantas frustrações lá atrás que agora que eu consegui me livrar, eu não preciso mexer nisso, né? Exato. Às vezes teve uma história sexual ruim. A gente viveu uma época de que o homem... Era o desejo do homem, satisfazer o homem, né? Independente da mulher, querer ou não querer, casamentos arranjados, né? Sexo praticamente forçado, né? Dentro de um casamento. Infelizmente a gente viveu isso há pouco tempo. E tem Suzana Vieira, né? Com 75 anos também, que ela fala muito e bem abertamente. Tem um homem mais jovem, né? Sim. Tem um caso também, Estênio Garcia, que ele disse que ele faz sexo tântrico com a mulher, passa o final de semana fazendo sexo tântrico com a mulher. Isso também é a questão do sexo tântrico, né? Que não necessariamente tem que ter a penetração. É uma boa alternativa, né? Existem muitas formas, né, de você exercer sua sexualidade de maneira carnal mesmo, do ponto de vista físico, que não seja só uma penetração, pênis-vagina, né? O tocar, e isso pode te satisfazer e satisfazer como indivíduo, como homem, como mulher, sem precisar ter penetração, né? O toque, o abraçar, o acolher, o beijar, né? O acariciar, pode ser muito satisfatório, né?
Como diz Cris Arcuri, né, Aline? Não ficar só no carrinho bate-bate, né? Isso, correr todo o corpo. É um parque de diversões o corpo todo. Muita coisa para explorar. É isso, e acaba que assim você, pegando essa intimidade que você já tem, principalmente para os casais que ainda estão juntos em 30, 40 anos, é uma outra forma de conhecimento, né? Que acaba que o sexo, na verdade, é autoconhecimento. E o casal, à medida que envelhece, tem que ir se reinventando, né? Tem que conversar, tem que se entender, tem que se adaptar às modificações, melhorar o que tem para melhorar, deixar de lado o que piorou, né? Então esse crescimento, o casal que envelhece numa relação bem, envelhece bem também do ponto de vista sexual, né? Mantendo o que tem que manter e se entendendo como casal dentro das limitações que surgiram. Pois é, gente. Então vocês que estão aí, que precisam, ou que merecem, na verdade, nem precisar, é um merecimento, né? Porque uma vida sexual plena é um merecimento, é você se permitir ser cada vez melhor, estar cada vez melhor. E aí, doutor Leonardo, eu pergunto, quais são as alterações esperadas no envelhecimento normal para homens e mulheres? Tem diversas alterações, né? Você mais especificamente do ponto de vista sexual, você quer saber? É isso, sexual. O que a gente falou um pouquinho aqui do ponto de vista sexual, a diminuição da lubrificação da mulher, né? Da dilatação da vagina e da espessura da camada vaginal, né? Da epiderme vaginal. Do homem. Diz assim, perde gordura, é isso? Isso é uma questão interessante. A gente pode perder um pouquinho do coxim gorduroso, né? Da região da vagina. Popularmente conhecido como capu de fusca, né? Sabe aquela gordurinha que tem ali na região genital da mulher, um pouco acima da vagina. E pode tornar desprazeroso também a penetração pode ser mais dolorosa. Não a penetração, né? Mas o contato ali, né? O contato, né? O trauma ali, tá? E o homem tem aquelas alterações que a gente falou mais cedo. Há uma necessidade de mais tempo de estímulo para ter ereção. Há uma maior dificuldade de se atingir o orgasmo, um tempo mais demorado, então algumas vezes você perde a ereção sem atingir o orgasmo. Há um tempo de você ter uma nova ereção maior, né? Algumas vezes nem conseguindo atingir uma nova ereção, né? No mesmo momento, mas esse tempo aumenta. E a ejaculação tem menos conteúdo, né? Tem menos sêmen durante a ejaculação, podendo ter, o que você falou, é a ejaculação seca, né? Sim, o orgasmo seco. O orgasmo seco, que não tem ejaculação, não tem ejaculado, na verdade, né? A sexóloga, né, que é psicóloga, especialista em sexualidade, Laura Miller, né, pra quem assiste o Altas Horas lá com... Tô dormindo nessa hora. Tá dormindo? Não, eu assisto. E ela fala, né, que um ponto a favor da maturidade é o maior tempo livre, o que favorece e muito o sexo. Quanto mais tempo temos para viver os jogos eróticos, além da calma e tranquilidade, mais intensidade terá o prazer sexual. A pressa e o excesso de compromissos e preocupações da juventude fazem o sexo perder em qualidade. Na maturidade, isso pode ser compensado. Aí, sem dúvida nenhuma, eu concordo com o que ela falou, mas a gente tem que lembrar que tem que ter o espaço do idoso ter essa disponibilidade, né? Então, claro, o idoso que vive sozinho ou que tem o carro dele, vai no motel, né? Sim. Tá ótimo, ele tem o tempo, realmente, ele tem um momento melhor, se entende melhor, se conhece melhor. Mas se a gente coloca um neto para dormir dentro do quarto com os avós, né? A gente quebra qualquer coisa que possa acontecer ali, né? Se a gente interrompe isso, né? Então isso é uma coisa bastante interessante. Tem um ponto que a gente não falou aqui, que eu acho que vale a pena falar da saúde do homem, que é relacionado à próstata, né? A gente sabe que tem dois problemas grandes com a próstata. O primeiro é a hiperplasia benigna, ela cresce e interrompe o canal da urina. Essa é uma questão benigna realmente, e a gente resolve ou com medicação ou com uma raspagem, uma cirurgia mais simples. Mas existe o câncer da próstata, que algumas vezes precisa ser retirada. A próstata você precisa ser submetido a uma cirurgia de retirada da próstata, ou fazer uma radioterapia como tratamento da próstata, como forma de destruir a próstata, tá? E dois efeitos colaterais bastante frequentes, efeitos adversos ou reações adversas que podem acontecer, né? Situações adversas que podem acontecer após o tratamento do câncer de próstata, é a incontinência urinária, que não é o tema da nossa conversa aqui, ou seja, a perda involuntária de urina, mas também a disfunção erétil, né? E essa é uma disfunção erétil de difícil resolução, porque muitas vezes é a parte nervosa que foi lesionada,
é intrínseco da cirurgia ou da radioterapia, não é um erro médico. Mas existe assim, tem a chance de não ter essa, né? Não, pode não acontecer, certo, né? não é certo. Mas existe a possibilidade. Então a gente precisa estar atento a isso. Isso é uma coisa que precisa ser conversada. A maioria dos urologistas, no momento de propor o tratamento, conversa sem dúvida nenhuma sobre isso. O paciente vai sabendo dessa possibilidade. Ele não responde à medicação, mas responde à prótese, né? Então, algumas vezes essa é uma boa indicação de prótese, paciente, porque você tem uma lesão nervosa, não é? E qual é a probabilidade? Assim, se você descobrir mais cedo essa probabilidade de você... Ou o risco existe, mesmo você descobrir mais cedo? Porque a gente fala muito da questão de fazer o exame de toque, né? A partir dos 45... a próstata, hoje, as definições do que é mais certo ou mais errado fazer ainda não estão claras, né? A gente vivia uma época que a gente tirava a próstata de todo mundo que tinha câncer, independente de que tipo de câncer, de que agressividade esse câncer tinha, onde ele estava, se estava mais espalhado na próstata ou não, falando de maneira simples. A gente tirava muita próstata, fazia muita radioterapia, e aí a gente via muitos homens com impotência sexual e incontinência urinária, que são duas situações que realmente prejudicam muito, muito a qualidade de vida do homem. Então hoje a gente é mais criterioso na indicação de tratamento de um câncer de próstata. Não é porque o câncer existe que ele tem que ser tratado. É difícil para a gente entender isso, mas existem cânceres de próstata, alguns tipos, que eles vão permanecer na próstata e lá não vão causar problema nenhum. Vários homens morrem por outras causas, velhos, tendo câncer de próstata. Então essa avaliação e essa discussão tem que ser muito bem feita com o especialista, com o urologista. O geriatra pode participar dessa discussão vendo qual é o interesse do paciente, o que é que o paciente preza mais, né? Porque pode ter risco de eu deixar um câncer na minha próstata se eu querer? Sim, pode ter risco, né? O principal é o risco de metástase, de se espalhar. Porque na próstata em si não causa grandes problemas, não. É um órgão que passa a ter pouca função pra gente. Mas se ele vai pro osso, ele causa muita dor, né? Pode ir pro pulmão, pro fígado, pro cérebro. Pode ir para órgãos muito nobres, o câncer, e se tornar um problema muito grave e levar até a óbito. E aí essa decisão, ela envolve também a família? Como é que... a família pode participar, mas quem está ali que deve participar é o paciente, né? Sim. Hoje a gente faz uma medicina coparticipada, com decisões compartilhadas. O paciente tem que ter o empoderamento de entender que aquilo ali é a saúde dele, entendendo o risco-benefício de cada situação e tomar a decisão em conjunto, né? Então, não é que a gente vai deixar na mão do paciente a responsabilidade, não é isso, tá? Até porque não é, como eu falei, não é culpa do médico que opera que o paciente fica com um problema desse. É inerente ao procedimento. Mas, sabendo desse risco, a gente tem que colocar na mesa as opções e tomar em conjunto as decisões. É como alguns remédios de pressão que o senhor falou, né? Alguns podem também gerar impotência. Isso, alguns podem, mas aí é um pouco mais fácil porque a gente pode trocar, né? A gente muda de remédio, os pacientes desenvolvem essa queixa. O que a gente precisa é conversar sobre o problema sexual para entender que o remédio pode estar causando. Né? E a gente falou aqui mais cedo da Graça Sena, né? Que apresenta aqui com o Wagner o programa Maturidade no Ar. Ela mandou uma pergunta aqui para você. Doutor Leonardo, é muito comum encontrar idosas acamadas, dependentes ou até mesmo demenciadas praticando a masturbação. O que você poderia comentar sobre isso? Ainda existem muitos mitos e tabus em relação à sexualidade da pessoa idosa. Parabéns pelo programa, um abraço, Graça Sena. Um abraço, Graça. Na verdade, é assim, é aquilo que a gente vem falando, né? Não acaba a sexualidade, não acaba o desejo, não acaba a vontade. Então, é muito mais um preconceito nosso, é um tabu de achar que aquela pessoa, porque tem uma doença mais séria, mais grave, não tem direito de exercer a sexualidade. Isso é um problema, de certa forma, bastante relevante em instituições de longa permanência. A gente falou um pouquinho mais cedo aqui, a gente ainda vê instituição com um certo tabu de abandono e tudo mais, mas em países desenvolvidos, com famílias menores, onde a cultura de cuidado do idoso é diferente, e você procura, né, uma instituição para morar, ou é o caminho dos pacientes mais dependentes, por exemplo, pacientes com demência, a gente tem que encontrar uma forma de preservar a sexualidade. Então, e eu já tive essa experiência no exterior, de uma técnica de enfermagem abordar um paciente no momento que ele estava se masturbando. Isso gerou um desconforto grande na equipe, ela reagiu mal, ficou nervosa, demonstrou isso para o paciente e saiu chateada e foi
prestar queixa. E a discussão era assim, não, mas ele tem direito. Que momento foi esse? Você mostrou que ia entrar, você deu a chance dele. Porque ele não estava sendo desrespeitoso com a técnica ou com a cuidadora. Ele estava exercendo a sexualidade dele. Então talvez tenha que ter um momento mais apropriado para ele, ou seja, com mais intimidade para ele exercer essa sexualidade, que não agrida a profissional que se sentiu dessa forma, né? Mas não foi culpa do paciente, é culpa de um sistema que não prioriza essa situação, né? A gente foi visitar um lar de idosos, né? E a gente é do grupo do Abraço de Águia, então a gente distribui abraços grátis, mas a gente faz também o abraço de Águia Solidário. Então a gente vai visitar instituições e tal. E a gente escolheu 2 instituições em Feira e Santo Antônio. Na instituição de Santo Antônio, ela falou que 2 idosos se conheceram lá, né? E se casaram, começaram a se relacionar no Feline. E aí eles tiveram que construir um espaço, um quarto para eles, justamente por isso, porque eles acabavam, como você falou, demonstrando a sexualidade na frente de outros idosos. Então eles adaptaram, né, e construíram um quarto para o casal, né? Isso, porque ela até falou que ela não foi uma surpresa para eles ter percebido essa vontade, nesse libido em idosos. Ela já trabalha lá, acho que 17 anos. E aí quando eles perceberam que eles estavam tendo os atos próximos aos outros, foi lá e construíram um quarto. Isso, porque a gente precisa entender que eles não estão sendo desrespeitosos com os outros. Na verdade, está uma situação difícil, né? Então a gente tem que proporcionar isso. Dentro de instituições, essa relação entre residentes da instituição é uma situação sempre complexa, principalmente quando envolve pacientes que não estão cognitivamente bem, ou seja, é difícil de você avaliar a capacidade, né, dele decidir que quer ter uma relação. Então, esse é uma seara bastante complexa quando a gente envolve demência, né? Porque em determinado momento o paciente pode ser realmente incapaz, né? E você tem que haver uma certa forma de restrição, até porque alguns tipos de demência evoluem com hipersexualidade, tá? Então essa não é uma sexualidade normal que a pessoa está exercendo, é por culpa de uma doença no cérebro que deixa, né, o idoso hipersexuado, né, hipersexualizado. Então às vezes acontece, e é um problema de saúde, aquele idoso que mexe com todo mundo, que mexe com a cuidadora, que mexe com a neta. Bom, pode ser que ele seja realmente um cara que está se comportando mal, inapropriado, porque ele é desse jeito. Mas pode ser também uma doença, uma patologia que precisa ser tratada e precisa ser vista como tal, né? E como a gente está falando aqui do abraço grátis, né? Simone, ela quer mandar um abraço para Regina do abrigo Santo Expedito, que trabalha arduamente em prol de idosos desfavorecidos. Então, quem puder ajudar o Abrigo Santo Expedito é só acessar a página do Facebook. Pronto, tá aí dado o recado. Tem mais um recadinho aí da Jamile, Coscoba? Você só procura como... Pra ver se você está ligado. Vigie, viu, Coscoba? Tô longe, mocinha. Volte de Piritiba para cá. Cadê Jamile? Não, é da Lila. Achei. Já achou, Jamile? Achei. Pronto. A primeira dica já foi, né, doutor? Já. A segunda também. A primeira e a segunda. Então vai. Você já Outra deu duas, dica agora também é você já durante o dia ir mandando mensagens pro seu parceiro, para sua parceira, né? Hoje à noite vamos ter um momento especial, se prepare, vamos sair para jantar. Sabe, você já durante o dia mandar mensagens sugestivas para que o seu parceiro já fique durante o restante do dia pensando no momento que vai estar com você, pensando no momento que vocês vão ter junto. Ele vai começar a fantasiar momentos de intimidade entre vocês. E isso é extremamente prazeroso e importante para a sexualidade do casal. Eu costumo mesmo postar num grupo que eu tenho no WhatsApp, por exemplo, hoje é dia do detento. Então você vai lá e manda para o seu parceiro ou para sua parceira, hoje eu estou aqui à sua disposição, aguardando a sentença para saber o que eu tenho que fazer, sabe? São pequenas atitudes que vão proporcionando momentos de mais prazer, que vão renovando e incentivando e inovando, na verdade, a sua sexualidade. Mais um? Não, tá bom. Depois a gente vai botar a última, tá bom? Deixa ela no ponto.
Volte E ela de falou Piritiba. desse... Porque assim, hoje tem também, você pode mandar um nude, né? Mas tem o perigo, né? De você mandar um nude e vazar. Então tem uma prática, é o sexting, que é você mandar textos eróticos, né? Ela deu a dica aí de falar, a mulher às vezes manda assim pro cara, né? Eu tô sem calcinha aqui, pensando em você e tudo mais. E aí você pode apimentar para quando chegar em casa ou no motel tal, já tá a ponto de bala, né, Lívia? Pois é, né? O problema é criar uma expectativa e as coisas vai rodando num dia e chega lá não rola nada. Vai ficar frustrado. Não, mas aí no casal já tem essa certa intimidade. Eu não tô falando da menina que você conheceu aí no WhatsApp, não. Não tem menina nenhuma. Tem uma cena de um filme, né, do O Amor nos Tempos de Cólera, né, que é uma adaptação do livro de Gabriel Garcia Marques, que a Fernanda Montenegro, né, que ela faz um papel, ela tira sua roupa aos poucos e se prepara para dormir pela primeira vez com também um cara, né, de 80 anos, né, no filme, que foi um namorado que abandonou ela na juventude. E esse romance, né, que ele trata de uma história de amor tardio, né, e é um clássico aí do Gabriel Garcia Marques, e trata da questão dessa sexualidade na velhice. Vai muito lá pro geriatra casais se procurar juntos? Ou você atende mais ou o homem só, ou só a mulher, ou tem essa... Eu atendo alguns casais, mas a gente tenta atender cada um no seu momento, né? Algumas vezes tem um momento dos dois juntos, às vezes é interessante, porque na consulta geriátrica você ter a presença da família e dos cuidadores também tem o seu momento, ouvir as queixas do outro, também tentar inserir aquele paciente no contexto familiar e social dele é muito importante, mas se você atende um casal, você tem que ouvir cada um separado também, né? Mas não é incomum. A maioria das vezes, pelo menos a experiência que eu tive, é que a mulher vai primeiro, gosta da consulta e obriga o homem que tem que ir. Né? Diz assim, você vai também, porque você não está se cuidando. Infelizmente o homem ainda tem essa cultura, né, que a gente falou, não vai no médico, não gosta de médico, não vai, não precisa. Só vai quando é o último caso, Isso. quando não tá vendo que não tá tendo jeito. Mas sim, a gente tem alguns pacientes e aí a gente pode discutir de maneira mais aberta, se couber, né, a sexualidade do casal, né, no momento que estão os dois na consulta, isso é possível, né, que a gente entenda o ponto de vista de cada um, se eles se sentirem confortáveis para conversar um na frente do outro também. E você hoje é o presidente da Sociedade da Seção Bahia de Geriatria. E como é a atuação da sociedade em relação à sexualidade do idoso? A gente faz parte dessa chapa agora 2016-2018 da SBGG, como a gente chama, né? Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a Regional Bahia. A sociedade tem uma função de agregar os especialistas e direcionar e fomentar o conhecimento científico, né, dentro da especialidade. Então a gente realiza alguns eventos, uma jornada baiana. A gente vai estar trazendo para o ano que vem o Norte e Nordeste de Geriatria e Gerontologia aqui para Salvador, né, um evento que desde 2002 a gente não tem aqui em Salvador. 2002. E a gente vai conseguir trazer novamente para a nossa cidade. E é um momento de discussão de diversos temas e inclui a sexualidade aí, né? Uma discussão, uma ampliação da discussão científica mesmo, né, das questões relacionadas à sexualidade. A sociedade atua também do ponto de vista social em algumas ações, a gente faz palestras na comunidade, né, a gente tem uma parceria com a ANG, que é a Associação Nacional de Gerontologia, para fazer algumas palestras em comunidade e algumas vezes esse tema surge, né. A gente vai estar junto com eles também em diversas entidades relacionadas ao idoso. No dia 15 de junho, vai ser na Estação da Lapa, um evento que a gente vai fazer em prol do combate à violência da pessoa idosa, tá? Então vai ter um dia todo lá de eventos. Foi uma grande integração das sociedades voltadas para o envelhecimento, para a geriatria e para a gerontologia. E essas discussões são muito importantes, né? Na sociedade, dentro do meio médico e acadêmico, né, e gerontológico, mas também como divulgação. Acho que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ter um momento de discutir isso para mostrar a importância do tema, né, para acabar com nossos tabus, nossos preconceitos e conseguir deixar a saúde do idoso de forma de forma plena, né, incluindo aí toda a sexualidade.
Até porque nós seremos esses idosos, né? Com fé em Deus. E aí, tem que garantir, né? E aí nós temos também que, ao quebrar o tabu de ver nossos avós, nossos avós com essa questão da sexualidade, depois dos nossos pais, saber que também vamos deixar esse legado para os nossos filhos, né? Para que eles possam ver isso. Se a gente discute sobre isso hoje, a gente melhora sem dúvida nenhuma a nossa velhice, né? Discutir a velhice hoje melhora a velhice de quem está vindo. A gente olha o que está bom e mantém, olha o que está ruim e tenta mudar, né? Essa é uma grande forma da gente melhorar a qualidade da velhice, né? Dos idosos que vivem no nosso país. E não querendo puxar a sardinha para nosso lado, mas a gente tem quinta-feira o programa Maturidade no Ar, né? Com a Graça e o Wagner. E o que eu acho interessante é porque é um espaço tanto para o idoso, tanto para quem cuida do idoso. Então hoje mesmo tratou, né, sobre a moda na terceira idade. Então a gente já tratou sobre violência, né, ao alimentação, idoso, até intercâmbio para idoso, né? Então é um espaço interessante para dar essa importância que a gente tem que ter, né, para esse público tão específico, né? Totalmente específico. Doutor Leonardo, eu tenho que fazer uma pergunta bem íntima e pessoal para o senhor. Pode fazer. Foi bom para o senhor? Foi bom sim. Então eu quero que foi só uma, né? Mas o número não significa qualidade, né? E a gente pode ter uma muito bem dada, né? A escola deu 3, não foi? 3 dicas. Deu 3, mas foram bem rapidinhas, né? Bem rápido. Hoje eu não tô dando nada. Foram 3 bem rapidinhas, né? A nossa foi uma de quase 2 horas. Quase um sexo tântrico aí. Eu gostaria então que o senhor deixasse dicas para que as pessoas possam manter a sua vida sexual, quem já tem, né, na melhor idade ativa, e quem não tem, ou quem tem, mas está mais ou menos para melhorar. Isso, então quais são as principais dicas aqui em relação a isso? Primeiro, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo e da sua mente. Então, vá no médico regularmente, faça os exames que tem que fazer e cuide das doenças que porventura surjam de maneira correta e adequada. Pratique atividade física. É muito importante a atividade física para você envelhecer bem. Não fume, beba pouco, se alimente bem, mantenha um ciclo social de amigos e familiares, mantenha atividades sociais e atividades de lazer e distração, diminua o estresse. São essas as principais dicas que a gente precisa para manter o nosso corpo e mente bem. Além disso, entenda o seu corpo, perceba as mudanças que o envelhecimento está trazendo e as aceite. Trabalhe com essas mudanças, trabalhe com você mesmo, né, para que as mudanças que venham não se tornem um problema, se tornem apenas uma nova forma de se ver, de se olhar e de agir, né? E onde encontrar aí o Dr. Leonardo nas redes? Deixa aí seu Instagram, se você tem Face. Eu vou deixar meu e-mail para quem quiser fazer perguntas, né, que tenha qualquer interesse. Meu e-mail é leonardo.oliva@gmail.com, né? Por favor, podem me mandar aí perguntas, dúvidas, qualquer tipo de comentário que eu vou ter todo prazer em responder. Eu tenho um Facebook, Leonardo Oliva, dá para encontrar também, tá? E a gente atende no Instituto Longevitar, é um centro geriátrico na Pituba, e também no consultório do Centro Médico Aliança, são os principais locais de atendimento, né? Que quem tiver interesse e queira discutir um pouquinho aí sobre a vida sexual e, claro, manter a saúde global bem e outros assuntos. E aceitar plano de saúde? A gente vai ter um prazer em atender. Nós não aceitamos plano de saúde nesses locais de atendimento. Sim. É uma dificuldade grande do geriatra conseguir aceitar plano pela remuneração versus tempo de consulta, né? É uma consulta que só tem a consulta, não é só, porque é uma grande consulta de pelo menos 1 hora de consulta, e infelizmente o plano de saúde ganha dos dois lados, né? Ele cobra muito e paga pouco. Então, se torna praticamente inviável o plano de saúde dentro da possibilidade geriátrica. Mas a gente vai ter todo o prazer aí de quem puder, né? A gente tem, só falando disso, tem 2 grandes centros geriátricos públicos aqui em Salvador, né? O do Irmã Dulce, né? O atendimento nas obras assistenciais de Irmã Dulce no Hospital Santo Antônio, e no CREASE, né? Que é um centro de referência estadual. São 2 serviços grandes de atendimento público de geriatria, tá? E alguns planos de saúde conseguem pontualmente desenvolver algum tipo de trabalho em geriatria, mas não é a regra, né? Mais para exceção do que para a regra.
Certo, muito obrigada, doutor Leonardo. Espero ter o senhor de volta aqui outras vezes, outras oportunidades. E já avisando a vocês que no dia 31 de maio a gente não tem programa. É o feriado, é o Corpus Christi, né? Vamos ter aí uma reprise. Mas dia 7 de junho a gente está de volta com um tema bem polêmico. Nós vamos falar sobre inversão sexual. Homens que transam vestido de mulher, mulher que transam vestido de homem, e aí a fantasia acontece. O doutor vai ouvir, eu pela cara dele, ele vai estar ligado. Vamos ter aqui uma pessoa que vai contar, além de um psicólogo, né, de um profissional, vamos ter uma pessoa que vai contar como é fazer essa inversão, como é praticar a inversão. Ela fica empolgada, velho. Não, quando ela começa a gesticular assim é porque... Eu tô nervosa, eu tô gripada, eu quero espirrar. Relaxe. Eu tô gripada, eu quero espirrar. Ela tá doida pra saber como é essa tal inversão. Se não, eu já sei de tudo que Milena me contou. E também vamos ter uma promoção nos próximos dias aí no Instagram da rádio. Então se liguem, principalmente vocês que querem tirar fotos sensuais. Respire, viu? O Yuri, eu não tô conseguindo, eu tô gripada. O Yuri do Nu ou Quase tá vindo aí com uma promoção bem bacana. Até a segunda-feira tá aí no ar pra vocês. Então é isso, foi um prazer grande, maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada, Jamile, pela participação aí virtual com a gente. Ela tá no ponto, né? Discordo, viu, Jamile? Não tá não. Tô chateado com você, Jamile. Ela vai estar aqui ao vivo para você dizer isso para ela. Digo, sim. Então, muito obrigada, doutor Leonardo. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Obrigada aí, estagiário. Boa noite, ouvinte Joia. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Aline, Coscoba. E até dia 7 de junho. 7 de junho. Antes da Copa. Boa noite, Coscoba. Valeu, minha pedinha. Até a próxima, se assim Deus permitir. Vamos embora? Vamos embora. Mas não vai pro bar não, porque não tem gasolina. Já fui, minhas joinhas. Você ouviu Na Ponta da Língua. Ponta da Língua. Foi um prazer enorme essa noite. Até a próxima quinta. (9h57) Muito mais música.